cursinho à noite. E aí, num dia, ele disse, olha, filho, eu tô fazendo aqui, vou te mandar os materiais e eu te inscrevi no concurso também, você vai fazer junto comigo. Resultado, eu passei, ele não. E aí, tô aqui há 15 anos como tabelião e registrador. Caramba! Então foi assim que eu ingressei na atividade. Eu queria que você pontuasse um pouquinho sobre essa questão que você falou de ter sido aprovado e não ter escolhido. Sim. Né? Porque as pessoas não têm ideia de como é o concurso de cartório. Exatamente. Todo mundo acha que vai fazer o concurso, vai passar em 50º lugar e vai pegar o cartório na capital. Seu nome? Gustavo Casagrande Canheu. O que você faz? Eu sou oficial de registro civil e tabelião de notas no município de Ibirá, aqui no interior do estado de São Paulo, e professor. Que problema você resolve, Gustavo? Todos que me aparecem. E como você resolve esse problema? Usando o direito, mas usando também a paciência. No Casal Notarial, vamos desmistificar. Pra quem sabe tudo e pra quem quer começar. Esse podcast é pra você se ligar. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Casal Notarial. Eu sou o Cristiano. Eu sou a Ana Vitória. E esse podcast, como vocês já sabem, tem a missão de desmistificar o cartório. A palavra é difícil, às vezes dobra a língua. Desmistificar o cartório é fazer o cartório um lugar mais legal, mais simpático, menos burocrático, mas aí não dá. Menos burocrático a gente Esse não tem como mudar. não é, Mas mais não. legal a gente pode Mais mudar. legal a gente pode. E esse podcast é pra quem? Esse podcast é para quem sabe muito de cartório, para quem não sabe nada de cartório e para quem acha que sabe alguma coisa do cartório. Pois é, então, e hoje temos a Ciplan, que sabe muito de cartório, não é isso? Pois é, a Ciplan é uma empresa pioneira e líder no estado de São Paulo. Há mais de 42 anos no mercado e atendendo a mais de 500 cartórios. Ela tem uma tecnologia de gestão à inteligência artificial. É uma tecnologia que não entende só de balcão, mas do cartório como um todo. Pois é, e você pode conferir tudo isso que ela falou, mesmo gaguejando. Às vezes acontece. E muito mais em www.ciplan.com.br. Vai aparecer aqui embaixo que o aparecer editor, é muito vai por legal. aqui, é por aqui. Muito bom. Por aqui assim, ou pelo teto. Aí, Na barra da é muito lateral. legal. Aparece tudo que é lugar. E sem mais delongas, vamos embora. E quem é Gustavo Canheu? Gustavo é um pai de 3 meninas, Meu palmeirense. Deus. 3 meninas? 3 meninas. Só tem você, João. Compra um cachorro Só macho. tem eu. Eu tenho 2 irmãos homens e tivemos só meninas, praticamente. Então, Olha! são 6 netas e 1 neto só que os meus pais têm. Quiseram tanto uma menina que vieram várias de uma vez. Então, eu sou, né, um pai de 3 meninas, palmeirense roxo e amante do direito notarial e registral, né, mesmo não tendo iniciado a minha carreira nele. Né, estou há 15 anos aí trabalhando firme e forte. Então, assim, a primeira pergunta eu vou lhe fazer o que eu fiz para todos, eu sempre faço para todos. E todos, o seu 42º programa que a gente está fazendo, todos os tabeliães que passaram nessa cadeira aí, eles nunca quiseram ser tabeliães. Nunca foi a primeira profissão deles. Por que ser tabelião? Como surgiu a ideia de virar um tabelião? De onde veio? Pois Cristiano, Ana, primeiro, muito obrigado pelo convite, uma honra enorme estar aqui. Né? A gente que agradece. Passando de fã e de quem assiste a quem está aqui agora podendo conversar com vocês. Nossa, é um prazer, uma honra ter você aqui. Sua palestra foi muito legal. Eu te falei que bom, dia, que né? legal. Eu quase nasci num cartório, né? Meu pai começou a trabalhar em cartório, eu tinha 5 anos de idade. Né? No ano de 2025, meu pai completa 41 anos como escrevente. Meu Deus! Meu tio completou 77 anos, né, em cartório, 65 como tabelião. Só que eu nunca tinha pensado em trabalhar em cartório. Eu me formei em Direito pensando em ser advogado, querendo advogar. Né? Tanto que passei na OAB, 2 meses depois já comecei a advogar. Não tinha a menor intenção de trabalhar em cartório, porque eu, mesmo correndo, quando era pequeno, né, nos corredores do cartório e tudo mais,
eu me encantei pelo direito dentro do cartório, mas não necessariamente Pra pelo ser cartório, né? cartório. Para ser cartorário. Até porque eu nem sabia que tinha concurso para cartório. Eu fui aprender isso depois. Né? E acabou acontecendo porque eu advogava já fazia quase 10 anos, já era professor de direito há alguns anos, de direito civil, e meu pai, na época com 61, 62 anos, resolveu prestar o concurso de novo. Né? Ele é escrevente, então ele falou, bom, eu vou prestar, agora está tendo concurso todo ano, São Paulo começou a fazer concursos muito rapidamente, e ele foi fazer cursinho. Estava trabalhando legal. já em São Paulo, num cartório aqui, no quarto de notas, meu tio é o tabelião, ele era o substituto. Ele foi fazer um cursinho à noite. E aí, num dia, ele disse, olha, filho, eu estou fazendo aqui, vou te mandar os materiais e eu te inscrevi no concurso também, você vai fazer junto comigo. Que Resultado, legal. eu passei, ele não. E aí, estou aqui há 15 anos como tabelião e registrador. Caramba. Então, foi assim que eu ingressei na atividade. E você está no mesmo cartório até? No mesmo cartório. Eu já fui aprovado outras 3 vezes aqui em São Paulo, mas não escolhi. Acabei ficando no mesmo cartório. Bom, esse programa vai ao ar, essa temporada, em junho, né? Quando for ao ar, você está aqui por causa da prova do ENAC, né? Que é domingo. Exatamente. Exatamente. E você tem prestado, se passar, você pretende mudar? Eu estou prestando aqui em São Paulo, fiz a segunda fase do concurso de São Paulo. Ah, você está prestando? No final do ano, sim. Eu fui aprovado nos últimos 2 concursos aqui de São Paulo, né? E neste eu fiz a segunda fase. Passei na primeira fase, fiz a segunda fase e ainda não saiu o resultado. E me inscrevi no ENAC, porque a depender do resultado deste concurso, pode ser que eu ainda preste novamente. Eu já estou meio cansado, já são 7, 8 concursos seguidos aí. Imagino. Né? Sendo aprovado em 4, mas mesmo assim o cansaço é grande, né? Assim, a gente já está... Mudei o cartório de prédio não faz nem um ano, então Mesmo. a gente está com uma estrutura legal hoje lá. Então, assim, é uma cidade pequena, mas é óbvio que a gente sempre pensa em melhorar, né? Sim, claro. Até porque 3 filhas é tudo muito caro, né? Mulher é tudo caro. Eu fico imaginando, eu tenho um casal, você viu ali fora, Pois né? então. É complicado mesmo. Então, enfim, né? Uma já pensando talvez em fazer medicina, então eu já começo a pensar no gasto mais para frente. Falar, não, tem que tentar. Vamos ver. Enquanto eu ainda tenho saúde e pique, eu vou ver se eu consigo melhorar alguma coisa. Então, vou fazer o ENAC por isso, porque se eventualmente eu tiver que prestar mais alguma vez em remoção, né? Eu vou precisar do ENAC. Para esse concurso que está em andamento em São Paulo, ainda não, porque ele é anterior ao ENAC, né? Então não é necessário. Mas a gente não sabe o que vai acontecer amanhã, então vamos tentar, né? Eu queria que você pontuasse um pouquinho sobre essa questão que você falou de ter sido aprovado e não ter escolhido. Sim. Né? Porque as pessoas não têm ideia de como é o concurso de cartório. Exatamente. Todo mundo acha que vai fazer o concurso, vai passar em 50º lugar e vai pegar o cartório na capital. Exatamente. E, né, as realidades são bem diferentes, né? Então, queria que você falasse isso, porque todo mundo fala muito sobre isso, vou fazer o concurso para cartório porque eu quero ganhar X, que eu quero... todo tabelião é milionário. Então, se for, eu quero saber quem está ficando com o meu milhão. Com a minha eu parte, não sou. né? É verdade. Então, fala pra gente aí dessa sua experiência da aprovação de concurso e escolher não assumir. O concurso de cartório ele é diferente de qualquer concurso público, né? Primeiro porque para a gente se remover, a gente tem que prestar o concurso outra vez. Só isso já é diferente, né? Mas segundo porque não basta passar, né? Essa é a diferença de todos os outros concursos. Você tem que passar bem classificado. Para fazer uma boa escolha, você precisa passar entre os primeiros, né? E cada vez é mais difícil, porque hoje a gente tem essa moçada de 20 e poucos anos que sai da faculdade estudando que nem louco, e na primeira fase eles fazem lá 90 pontos, 90 e tantos pontos, e elevam a dificuldade do concurso para as fases seguintes, né? Em São Paulo a gente tem até um complicador, que é o fato de se dividirem os cartórios por tipo, né? Na primeira fase. Então você tem 3 grupos diferentes. Um para notas de protesto... Peraí, parou. 30 segundinhos aqui. Se você gosta do nosso perfil, se você gosta do nosso conteúdo, a Ana tem um recado muito legal para você. Gente, é muito fácil. Se inscreve no canal, ativa o sininho e deixa seu like. E se você estiver na plataforma do Spotify, não esquece de dar as 5 estrelinhas aqui pra gente. Volta pro episódio. Protesto, outro para registro de imóveis e outro para registro civil.
E a nota de corte é diferente em cada um deles. A de registro de imóveis é 80, 90 pontos, né? Então, fica mais difícil de você concorrer nos melhores cartórios, que ficam com notas Você de já é corte mais eliminado altas. ali. Você já é eliminado na primeira fase. não São sabia. notas de corte separadas para cada um. Você tem que se inscrever em cada um, pagando a inscrição várias vezes, né? Sim. Eu, para prestar em remoção, tenho que pagar a inscrição 6 vezes, 3 vezes em remoção, 3 em provimento, né? Mais de R$1.000 só com inscrição Caramba. para cada vez que tem É concurso em São mesmo? Paulo. E a mesma prova, só que você se Sim. inscreve, né? Quantas vezes você quer ali dentro dos grupos que estão Eu disponíveis. também não sabia disso. E aí, quando você passa, é a mesma coisa. Quando a gente chega na audiência de escolha, você passa num grupo determinado, ou em mais de um, né? E aí você vai escolher nesses grupos os cartórios que estão disponíveis ali. E, obviamente, a escolha é sempre feita por ordem de classificação, e aí quem passou em primeiro lugar vai ter a oportunidade de escolher o melhor cartório. Sim. Né? Então, o indivíduo que passa em primeiro vai escolher o melhor, e o que passou em último, muitas vezes, não vai escolher. O que eu tenho observado aqui em São Paulo nos últimos concursos é muita gente nem escolhe. Né? A maior parte dos aprovados Não escolhe. não escolhe. Os cartórios da remoção sempre sobram, porque quem está na remoção não escolhe. A pessoa já tem uma situação consolidada, ela não vai sair para Se aventurar, né? para se aventurar. Eu tenho família, eu tenho a Sim. minha esposa que trabalha, minhas filhas que já estão na escola, tudo. Então, para eu sair de um local, para eu ganhar R$5.000 a mais do que eu ganho, eu não vou sair. É verdade. Né? Para mudar com o investimento que eu já fiz no cartório, porque tem isso, né? A gente assume o cartório e você tem que montar tudo ali. Né? Ou você compra o que está lá, Pois ou é. você aluga, ou você vai comprando tudo novo. Né? Então, o investimento que eu já fiz no meu cartório, tudo que tem lá é meu. Quer dizer, eu vou sair dali para ir para um outro lugar onde eu vou ter que fazer tudo outra vez. E muitas Se não vezes for você pra nem sair. vende, né? Consegue vender. Não isso. consegue. Não, e além disso, né? Além porque das as coisas vão coisas. se deteriorando. Né? E as Então, pessoas também, né? Porque você vai ter que ter uma nova equipe, sim. treinar uma nova equipe. Essa foi a minha principal dificuldade quando eu assumi, porque eu não tinha equipe. Eu era advogado, eu tinha o meu escritório de advocacia em Ribeirão Preto. De repente eu me vi aprovado Terra no boa. concurso. E aí eu falei, bom, o que eu vou fazer agora? Né? Eu vou. Né? E eu escolhi um cartório pequeno porque eu queria entrar na atividade. Quando eu me vi aprovado, eu falei, eu vou escolher. Independente do tamanho do cartório, eu vou escolher. Já tinha né? filho nessa época? Tinha a minha mais velha tinha 3 meses. Difícil, Quando eu né? fui aprovado, 5 quando eu assumi. Olha. A gente se muda, ela com 6 meses de idade, a gente se muda para a cidade onde eu moro hoje, que fica a 180 quilômetros de Ribeirão Preto, onde eu morava. Né? Pô, e Ribeirão, a gente conhece bem Ribeirão. Eu Até morei falando sobre 30 Ribeirão. anos em Ribeirão. E Ribeirão é uma cidade maravilhosa, né? Maravilhosa. Tem tudo, né? Maravilhosa. Segura, Maravilhosa. moderna. Eu acho que só tem loja da Harley Davidson lá e aqui em São Paulo. Alguma coisa lá assim. Sim. Né? Você vê uma Não, cidade Ribeirão muito é uma cidade rica. maravilhosa. Mas hoje eu estou ao lado de uma outra cidade também, que é quase a mesma coisa, que é São José do Rio Preto. Ela é um pouco menor, né? sim. Tem quase 500 mil habitantes. Mas é uma cidade que tem tudo que Ribeirão Preto tem, São José do Rio Preto tem. Né? E a gente está ali do ladinho. Então, morando numa cidade pequena, que é uma cidade turística, então é uma cidade muito, muito bem movimentada Sim. e tal, com a qualidade de vida muito maior e um custo de vida muito menor. Eu até, recentemente, eu dei uma aula sobre mentoria justamente para a audiência de escolha. Né? Então, o que eu coloquei para eles ali foi o seguinte, olha, vocês não podem olhar só o que vão receber ou não receber. Aquela coisa de olhar o Justiça Aberta Sim, e achar que cara. aquele dinheiro vai entrar no seu bolso, ele não vai entrar. Né? No É. estado de São Paulo, a gente repassa 38% para várias entidades, aproximadamente. Né? 36, 38. E aí, do que média, sobra, média. e do que sobra, você vai pagar o imposto de renda, você vai pagar o ISS, você vai pagar os funcionários, você vai pagar a estrutura do cartório. E depois de tudo isso é que você vai ver o que você vai ganhar. Então, eu costumo dizer, olha, pelo menos em São Paulo, o valor que você olha lá no Justiça Aberta é no máximo 30% que vai ser o seu rendimento. Não vai ser mais que isso. Aquilo que realmente você vai Sim. colocar no seu bolso. Pô, Né? E eu vi em Bom. sessão de escolha, o pessoal, no primeiro concurso que eu prestei, não tinha ainda essas smartphone. Então o pessoal está lá na sessão de escolha com o mapa aberto para Olhando. olhar as cidades. E eles escolhem uma cidade que eles nunca foram na vida, que eles não sabem nem onde fica aquela cidade. Não sabe nem Né? como é que fica. né? Porque vi um menino com uns 20 anos escolhendo um cartório, 20 e poucos anos escolhendo um cartório, para falar, eu vou ficar rico para onde eu for. Não vai. Ele não ficou um mês no cartório, porque Não ele fica. escolheu uma cidade pequenininha, no limite, com outro estado, em que a tabela de emolumentos é muito mais baixa que a nossa. Então, é claro que ele não vai conseguir trabalhar e ter o faturamento que ele achou que ele ia ter, fora a dor de cabeça que ele vai ter. Né? Então, o que a gente coloca é isso, é que a pessoa tem que ter muita consciência. Eu já vi, nesse mesmo concurso, que foi o 6º aqui de São Paulo, quando eu ingressei na atividade, uma juíza que passa na minha frente, que era juíza de direito,
faz a escolha do cartório e depois de um mês ela renuncia o cartório e quer voltar para a magistratura. E ela perdeu, foi até o CNJ, perdeu. Porque, obviamente, assim que ela assumiu, houve desincompatibilização. Né? Não tem como, e né? a pessoa não pensa. Às vezes o indivíduo tem um cargo público, né? Mesmo que não seja de juiz ou promotor, mas em que ele tem um salário já, numa estrutura em que ele não tem nenhum tipo de custo para... né, atuar naquela atividade. E ele tem que avaliar também a aposentadoria, que não férias. Que a gente não tem. Eu nunca tirei férias. Eu não tiro férias, eu não posso tirar. O meu cartório é um cartório pequeno, eu tenho 6 funcionários. Né? Então, como é que eu tiro férias? O que eu faço é pegar ali entre o Natal e o Ano Novo, tirar 3, 4 dias, porque geralmente úteis ali são 3 ou 4. Em janeiro eu tiro mais uns 3 ou 4, em julho mais uns 3 ou 4, que são os períodos de férias escolares. Das crianças, né? Porque durante o restante do período eu não consigo tirar dia nenhum. Não dá para tirar 15 dias, não existe na minha cabeça. Né? Até porque quem faz a parte gerencial administrativa sou eu do cartório. Ah, é? Que é o que eu não sabia. Né? Na hora que eu assumo, eu vejo aquilo e falo, e agora? Né? Como é que eu vou... E que a grande maioria não sabe, não se preocupa com isso. E ninguém fala sobre isso. Exatamente. Não é só... O concurso não cobra isso. Né? O concurso não cobra isso. Agora tá se realizando né? Uma espécie de um curso ali que você tem de um mês para Denor, né? Para você aprender e o que um você falou, vem uma garotada, né? Nova que está ali estudando para vários concursos e aí acaba no concurso de ingresso para o cartório pedindo aquela matéria ali que eles estão a todo vapor, mas sem nenhuma preparação para a realidade do que é um cartório. É porque assim, por exemplo, juiz, vamos lá, um promotor, o juiz, o concurso é difícil igual. No final do mês... Pinga. E pinga bonito. E no mesmo dia, você sabe o dia que vai cair na sua conta. Então, assim, cara, você não tem preocupação com isso. Cartório, já vai separando a grana aí, ó. Vou fazer concurso. Não, e se o funcionário tá achando o salário dele baixo, quer reclamar alguma coisa, não é pro juiz que ele vai falar não, isso. Entendeu? E tá faltando caneta para assinar, não é o juiz que vai comprar. Pois é, e eu vou falar outra coisa que eu já falei aqui. É o 4º episódio seguinte, eu vou falar. É no CPF, você não tem uma segurança de uma pessoa jurídica. Você não pode decretar falência e ficar com o seu CPFzinho lá. Exatamente. É tudo no dele. Sabe síndico? É a mesma coisa. Síndico é tudo no CPF dele. Sabe o presidente do clube agora também, né? Sim. Então, assim, pensa bem. Aí você quer desanimar? Não quer desanimar, não. É porque as pessoas enchem o nosso saco. É a pergunta que mais faz. Mas você só fala que agora cartório é coisa de pobre? Eu falei, não tô falando que cartório é coisa de pobre. Porra, mas é mais 70%. Sim. Faz 100 mil no ano, bruto. Exatamente. Que não dá 8 mil reais por mês. Os cartórios que têm aquele faturamento milionário que o pessoal diz na televisão, que é a média que a gente tem, eles não chegam a 10% dos cartórios brasileiros. Tô falando 70 deficitário. Aí desses 30 tu começa a separar. Exatamente. Do top. Aí mesmo assim, se só for notas, você tem que trabalhar muito. Não, e se for notas ainda, vocês sabem disso até melhor que eu. Tem cartório de notas que o escrevente ganha mais que o tabelião. É verdade. É verdade. Porque o cliente é do escrevente. É verdade. É do escrevente. Não é o nosso caso. Não é nosso caso não, entendeu? Mas a pessoa tem que saber. Ela vê aquele faturamento enorme, porque o cartório fica numa cidade grande, só que se ele for de notas, provavelmente aquilo ali não é o faturamento, que você não a renda do titular. Né? Você pensa num cartório de registro, normalmente ali sim, ele é mais redondinho, ele tem os salários pré-definidos e tal. Ele é obrigado, o cara tem que ir lá. Isso. Beleza. Notas não. Notas você tem a sua clientela, notas você trabalha a sua clientela. Exatamente. E eu vou te dar um dado. Você falou que as pessoas de São Paulo não escolhiam. Vou falar de novo, a mesma coisa. No Rio, em 2014, criaram umas 14 notas. Ou 12, eu não sei, eu confundo se é 38 ou 36. Mais da metade, com 3 meses, devolveram os cartórios. Sim. Devolveu. Notas do zero na capital, sem você ser de lá. Cara, e muita gente foi do interior de São Paulo, para lá. Os que conseguiram ali, que estão hoje ainda, fizeram uma parceria com gente de lá. A parceria também não foi tão boa, mas o cara já estava. O cara já estava lá. E aí? Escolheu e estão lá. E lutando, tá? Porque tem 2 no Rio que fazem muito dinheiro. Mas é isso que você falou, cara. Tem 38. 2 se destacam. 2. Os outros ali pagam a conta, sobra,
tal. E os tabeliães estão sempre aí fazendo concurso para remoção. E eles perguntam assim pra gente, vocês não vão fazer o concurso, não? Eu não. Não, vocês têm que fazer concurso, ser tabelião. Eu falei, eu? Pra quê? Eu? Pra passar a ter a responsabilidade Quero toda? não, essa vida de vocês eu não quero não. É o homem da capa preta de patrão? Eu vou lá, sento, faço as minhas escrituras, quando acaba o dia, fecho meu livrinho, ponho minha bolsa e vou pra casa. Exatamente. Acabou. Nas últimas entrevistas nossas, 2 tabeliães foram lá que eram juízes. Até eu vou falar, o Arthur virou amigo nosso. Juiz no Maranhão. Pô. E aí ele começou a fazer correição de cartório. E aí se apaixonou pelo cartório. Mas ele falou assim, Cristiano, falo pra você, quando eu cheguei pra assinar, eu falei pro pessoal lá, não me exonera agora não, peraí. E ele pegou um bom cartório, né? Em Nova Iguaçu, tal, é um município grande. Mas o trabalho que ele tá fazendo lá é um cara muito empreendedor, né? Mas ele falou, cara. E aí, quando ele foi assinar, ele pensou, mas eu já tinha exonerado ele. Ele pensou 2 vezes. O outro, que é mais antigo, falou assim, pô, o amigo, que hoje é desembargador lá, pô, vai deixar de ser pedra para virar vidraça, mano? E às vezes o vidro é bem fininho, né? Exatamente. Olha, aqui no último concurso de São Paulo, no 12º, que eu participei da escolha, né? Quer dizer, estive lá na sessão de escolha. No grupo que eu passei, eu estava em 21º lugar. Se eu tivesse escolhido, eu seria o 9º. Porque só 8 escolheram antes de mim. Pô. Só que eu tinha selecionado, para mim, só interessava exatamente 8. Que foram os 8 que escolheram, né? E um desses 8, que foi o que escolheu na minha frente, era um juiz e ele não assumiu. Ele escolheu e foi embora da sessão de escolha. Ele não ficou até o fim, ele nem assinou o termo. Então ele sumiu. Né? E depois nós tivemos mais 4 ou 5 juízes e promotores ou promotores que fizeram a mesma coisa. Escolheram cartórios grandes e não assumiram. Em Guarulhos, em cidades grandes aqui. Por quê? Porque foram lá, perceberam o passivo trabalhista, outros problemas que havia e simplesmente falaram, não vou. Pediram o cancelamento da escolha para que não tivessem a perda do cargo, né? E o tribunal concedeu na época. Então, assim, eu percebi, nos últimos 2 concursos, eu percebi bastante isso, que eles estão tomando mais cuidado, e também que o pessoal está fugindo da capital. Os primeiros colocados não estão escolhendo a capital. Eles estão escolhendo cidades um pouco menores. Por quê? Qualidade de vida e custo de vida, que é o que eu falo. Né? Às vezes o indivíduo pensa, vou pegar um cartório aqui na capital, em São Paulo. Mas pegar um registro civil puro em São Paulo, e há cartórios de registros civis aqui, numa região que não tem hospital vinculado a ela, porque é competência territorial. Né? Então você vai pegar um cartório e fala, mas eu vou ganhar uns 40 mil. Tudo bem, vai, mas quanto você vai gastar para morar em São Paulo? E se deslocar aqui? Não, começa se você tiver filhos em escola aqui, quanto você acha que você vai gastar? Às vezes compensa pegar um cartório menor no interior para ganhar 20 mil e não gastar 5 para morar lá. Do que vir para São Paulo com 40 funcionários num cartório que você não vai tirar 30 mil por mês. Melhor ser escrevente nesse caso aí. É lógico que nesse caso é melhor. Não, cara, mas é verdade, sabe por quê? Eu sou meio por fora aqui de São Paulo, dessa coisa de aluguel e luva. Mas você pegar um cartório lá no Rio com uma sala, uma loja que comporte aí 20, 30 funcionários, é de 30 pau pra cima de aluguel, cara. Não é menor que isso, 50 não. pra cima. E só me tira uma dúvida, Gustavo. Aí as pessoas foram lá, esses que escolheram e não assumiram. Aí, como é que volta isso para a lista e como é que fica a sua situação que seria o próximo a assumir? Porque isso, as pessoas não têm consciência do que estão fazendo e aí estão prejudicando o próximo também. Antes de você responder, deixa eu só abrir um parênteses aqui. Por que o podcast é tão legal? A gente tem umas perguntas aqui, mas você está falando de um assunto tão interessante, cara. Não, estou falando sério, porque a gente nunca explanou esse assunto com tanta profundidade que você está trazendo para cá. E isso é muito legal, que isso rende um monte de crítica lá na internet. Já fica preparado que vão te falar mal de você pra caramba. Não, mas é sério. Mas a gente defende, das tá? 42... Mas a gente tem que falar a verdade, né? Eu sempre falo, digo isso, desculpa te interromper. Não. Isso que você falou, que o pessoal fala, mas então você está falando para ninguém prestar concurso. Não, pelo contrário. Eu amo o que eu faço, eu continuo prestando. Se fosse ruim, eu não estava prestando. Mas eu tenho que falar a verdade, porque o que a gente vê na divulgação comum, tradicional, não é verdade.
Né? Eu não gosto, por exemplo, de cursinho que diz, olha, quer ganhar mais de 100 mil por mês, vem prestar concurso de cartório. Isso aí tá maluco. Sabe? Esse tipo de propaganda tá Isso é uma errada. palhaçada. Eu fui convidado para dar aula num cursinho uma vez e falar, desculpa, eu não vou por conta da propaganda que vocês fazem. Tá eu errado não concordo com isso. Né? Isso aí. Eu não vou atrair o aluno porque eu vou dizer que ele vai ganhar um salário que ele não vai. Não vai. Né? Pode ganhar? Pode. Lógico que Todo mundo pode. E mais do que isso, Sim, pode. sim. Né? Mas eu sempre digo, qual é a profissão jurídica que você pode ganhar mais sem limite nenhum? Advocacia, não tem outra. É, verdade. Na advocacia você pode fazer o seu horário, você pode ganhar o que você quiser. Claro que isso demora, não é do dia para a noite que você vai se formar. Mas ninguém quer seu passar o escritório. processo. Exatamente, mas ninguém quer ter essa caminhada, já quer sair ganhando mais. Então, né, tenta de uma forma mais fácil. Mas Só que o que a gente tenta mostrar são os dois lados da moeda. Né? Não, mas é Não é verdade. só o bônus, tem o ônus também. E às vezes o ônus faz o bônus não ser tão vantajoso Pois é, assim. e a gente nunca abordou isso aqui com tanta profundidade. Por isso que eu estou deixando você discorrer no assunto, porque é super importante, esclarece um monte de gente. É. E a autoridade que você fala, por quê? Você passou por isso. Não, e quantos concursos já foi aprovado e não quis? Exatamente. E você continua lá na sua cidade. O que sua esposa fala? Ah, Gustavo, vai, porque esse do Maranhão que falou que trouxe a mulher pro Rio, foi todo mundo assaltado. Não, a minha esposa já falou, em São Paulo eu não moro. Se Aí, você escolher um cartório em São Paulo, eu vou continuar morando aqui. Ela quer morar em São José do Rio Preto, que é uma ótima cidade, é onde ela trabalha, então ela tem Sim. a clientela dela lá, ela é decoradora de festas, então ela está muito bem ambientada lá. Minha filha mais velha já estuda lá, está no colegial, estuda lá, né, num colégio, né, voltado para o vestibular e tudo mais. Então, a nossa intenção, de alguma forma, sempre foi morar ali. Só que a gente nunca saiu da cidade onde nós estamos, primeiro porque é muito perto, são 30 quilômetros só de distância. Né? Uma pista dupla, então assim, a pista é boa. é mais rápido do que eu demorei para chegar no estúdio hoje aqui, né? Sim. Andando muito mais, e o dobro de quilômetros e bem mais rápido para chegar. E assim, a qualidade de vida que a gente tem, né? Minhas filhas brincam desde pequenininhas na praça. sei. Eu moro no quarteirão da Praça Central, então assim, elas andam na rua, brincam na rua. Isso, nossa, minha filha, eu tenho hoje, a minha mais novinha, que é temporana, tem 2 aninhos, né? Eu tenho uma de 15, uma de 13 e agora tenho uma de 2 aninhos. A de 2 aninhos eu brinco que é resquício da pandemia. Foi sem querer. As outras 2 foram programadas. Suas filhas mais velhas da idade dos nossos. Então, E aí, mas é bom que elas ajudam bastante, né? Pelo menos a gente tem ajuda em casa. Porque começar tudo de novo depois dos 40 não é fácil, não. Pois é, imagina. Mas ainda bem que as crianças hoje já nascem sabendo quase tudo, velho. É impressionante como elas sabem de tudo. Os dois hoje. ali ajudam bastante. É. Então, a semana aqui inteira trabalhando. Ontem deu uma folga para eles ficarem em casa. Mas então, quando você começa a pensar e pega a lista ali, começa a olhar os cartórios e tal, fala, cara, eu já investi tanto aqui. Minha mulher investiu tanto no trabalho dela aqui. Minhas filhas têm os amiguinhos todos aqui. Eu ganho X aqui. Sim. Compensa eu sair daqui para ganhar só isso aqui a mais? Não. Na minha Tem que cabeça, ser pelo hoje, menos se não o for pra dobro. ganhar o dobro, exato. É isso Se não aí. for para ganhar pelo menos o dobro, eu não vou sair. A conta é o dobro. A conta é o dobro. Então, assim, eu dou aula hoje online. Eu não preciso... Eu dei aula 20 anos em faculdade, viajando para dar aula. É mesmo? Todo dia à noite, indo, voltando e tal. Parei o ano passado com faculdade. Agora estou só em pós-graduação, né? E online, e cursinho. E é tudo online hoje. Então, assim, eu dou aula na minha sala no cartório. Então, que eu montei toda a estrutura lá. Eu não preciso sair dali. Eu moro a um quarteirão do cartório. É muita qualidade de vida, cara. Então, Pelo assim, amor de Deus. Sabe, eu brinco que quando eu saio atrasado do cartório, eu chego cedo em casa. Porque é muito pertinho. O cartório era meio quarteirão de casa. Eu mudei para um quarteirão de casa, meio para cima. Quer dizer, Vamos botar um pouquinho mais longe, né? É, foi um pouquinho mais longe, tá muito Tá perto. muito né? perto, tá muito fácil. É. Assim, eu entendo que você está falando sobre qualidade de vida, né? Para nós, cariocas, vir morar na capital aqui já é qualidade de vida, tá? É. Então. Rio de Janeiro, O Rio não é para não é para amadores. amador, meu irmão. É. Do nada, a bala come para tudo que é lado. Pois é. Isso eu não tenho a menor vontade de conhecer, não. É. Então, assim, não, tá certo. E eu acho que é uma decisão, assim, muito da família, né? Exato. A gente não pensa mais no próprio Sim. umbigo só, né? Não sou eu. Somos nós lá. Então eu tenho que pensar no todo. Mas respondendo a pergunta que você fez, que é importante, o CNJ tentou ajudar, digamos assim, na resolução, né, 81, se eu não me engano, que é a que regulamenta os concursos. Uhum. Na última alteração que ele fez, ele passou a permitir 3 sessões de reescolha. Ou seja, depois da primeira sessão, o tribunal pode aproveitar os aprovados daquele concurso, marcando mais 2 sessões. Né? Na verdade, 3 de escolha, 2 de reescolha. Né? Ou seja,
que serve justamente para isso, e alguns estados já fizeram isso. Só que São Paulo, não sei por que, não faz. No concurso anterior, não foi antes dessa alteração da resolução, então não tinha saído no edital. Mas nesse concurso, que já é o edital posterior, né, a alteração da resolução do CNJ, eles não colocaram a possibilidade de fazer sessões de reescolha. Porque o que aconteceu? Esse cartório está de novo no concurso. Ele continuou vago. Poderia estar... 2 anos e meio a mais vago, sendo que eu ia escolher, por exemplo. Né? Então, assim, se o cara não escolhe, eu teria escolhido. Não, eu acho muito legal Aí essa ele coisa da reescolha. desiste, volta para o concurso e tira a sua opção. Sim, tirou Era a notas opção de quem estava atrás. Não, era um registro civil, mas numa cidade muito boa, né? Legal. E grande. E aí o que eu pensei ali foi, bom, o faturamento é bom, o registro civil me daria a possibilidade de estudar mais, né? Por conta de não ter. O Notas é aquela loucura. Eu lavro escritura todo dia. Então, né, é parte administrativa. Sou o primeiro a chegar, o último a sair todo dia, porque não tem como, né? Eu só consigo lavrar a escritura depois que sai todo mundo. E Notas é o seguinte: o pessoal fala assim, o olho do dono é que engorda o boi. Exato. Notas vai além disso. Uma vez eu uma discussão com empreendedores, até o primo dela, eu falei, cara, o nosso, além de não engordar, é capaz do boi ser preso, tu não botar o olho lá. Prender o boi. Isso também, também. O boi não engorda, vai preso. Não, e em cidade pequena... Ui, desculpa. É igual da outra vez. Em cidade pequena, o tabelião é procurado para tudo, né? Eu imagino. Então eu atendo o dia inteiro. As pessoas vão me perguntar de coisa olha, meu marido não está pagando alimentos, o que eu tenho que fazer? E depois que descobrem que eu sou professor, aí mais ainda, porque começam aí, sabe? E eu não me furto a atender ninguém. Legal. Né? Eu atendo todo mundo que vai. Meu pai me disse uma frase que eu sempre repito, quando eu comecei a advogar. E quando eu passei no concurso, ele repetiu essa frase. O cliente do tostão de hoje é o cliente do milhão de amanhã. Eu acredito nisso também. Então você tem que atender do mesmo jeito. A pessoa mais simples, da pessoa mais importante, você vai atender do mesmo jeito. Exatamente. Eu compartilho. Aqui em São Paulo a gente faz procuração para fins de INSS, ela é gratuita. Sim, verdade, eu sei. No cartório. E meu pai sempre falou, você vai atender essa pessoa aqui do mesmo jeito que você vai atender o que vai te trazer o inventário de não sei quantos milhões. Porque quando você atende essa pessoa na hora, ao invés de fazer ela voltar dali 10 dias para fazer essa procuração, quando ela tiver alguma coisa para fazer, o inventário do marido dela, do pai, de não sei quem, do amigo, ela vai lembrar de você. Né? Isso já me aconteceu várias vezes. As pessoas voltam, e é assim que a gente conquista a clientela em Notas, né? E atendendo eu acho que bem é quando a pessoa vem. Que a gente exerce realmente a nossa função. É para isso que eu tô ali, né? É para isso que eu tô ali. E na cidade que eu tô, o único graduado em Direito concursado sou eu, porque não tem fórum. O fórum fica a 40 quilômetros de distância. A minha comarca é em Catanduva só. Então não tem ninguém, não tem promotor lá. Né? Não tem outro lugar para eles irem perguntar alguma coisa. Eles teriam que... Muita gente não tem condição nem de ir até onde tem o fórum para fazer essa pergunta. Né? Uma perguntinha simples. Né? Então a gente acaba... Por isso que eu disse que normalmente eu só consigo montar as minhas escrituras ou no fim de semana ou à noite, depois que a porta fechou. Porque quando ela está aberta... É o dia inteiro. E ainda mais com o WhatsApp hoje, né? É o WhatsApp, é telefone, é a pessoa indo ali e quer falar com o tabelião. Ela não quer falar com o escrevente. É porque é acessível, né? É diferente de um juiz, diferente de um promotor, até de um advogado famoso, um advogado que tenha mais uma... É muito de... A pessoa já coloca uma barreira intransponível. Assim, não, com ele, como é que eu vou falar com o juiz? E com o tabelião, as pessoas... Mas tá errado, né? O juiz deveria ser acessível também. Né? Deveria. Ele não é um servidor público. Tá? Isso aí. Se você está prestando... serve o público. Deveria ser muito acessível, mas o cartório, o tabelião, tem essa acessibilidade que nenhum juiz tem. Com uma vantagem para as pessoas, é que a gente não pode cobrar, né? Nenhuma dessas consultas a gente pode cobrar. Se fosse um advogado, cobraria para responder a pergunta. A gente tem um corte desse, né? Que é muito engraçado. Eu falo, cartório é o advogado mais barato do mundo. Exatamente. A pessoa chega lá, tira um monte de dúvida, pergunta o que quer. Vai embora. Dá um beijo, tchau. Acabou. E ainda toma um café? Toma um café. E se tiver que fazer uma escritura, às vezes ainda vai fazer a escritura no outro cartório. Aí um advogado, nesse vídeo, que esse vídeo é bem viral no nosso perfil, falou assim, não é mais do que obrigação de vocês. Eu falei, não, a gente faz isso porque a gente quer fazer, mas obrigação não tem, assim. Se você não quiser atender, você pode falar assim, não, hoje eu não só atendo de 2 às 4. Mas você quer. Você quer fazer. Exatamente. Sabe? Porque com ele que falou isso, o cara vai pagar lá uma consulta de 300, 400 reais. Não é mais do que obrigação. Até porque eu falei assim, até porque muitos de vocês, não a maioria, vem aqui para tirar dúvida com a gente.
você vê, o pressuposto que ele deve estar partindo na cabeça dele está equivocado. Ele deve estar achando que eu recebo do poder público, eu recebo um salário. Não, eu recebo pelo serviço que eu presto, igual a ele. Da mesma maneira que o advogado. Cara, mas tem um monte na internet. Você não tem ideia. Se eu parar para te mostrar... Pede para ele prestar um serviço de graça, ver se ele vai querer. Faz um pro bono, né? O outro veio falar que a gente... vocês, quando atendem, dão uma informação, vocês estão advogando. Como advogando? A gente não pode, a gente não advoga. A gente não dá conselho. A gente é imparcial, né? A gente só dá a orientação, inclusive, que tem que procurar um advogado, se for o caso. Claro. Então, assim... É uma diferença, até é bom falar isso, para você, a diferença do advogado para o escrevente é o seguinte, você chega para o advogado e fala assim, doutor, eu tô com esse caso aqui, o que o senhor me orienta? Olha, pode fazer isso, isso, isso. O escrevente não. Para fazer a escritura aqui tem que ter isso, isso, isso e isso. Aí a gente vai lavrar a escritura de acordo com o código de normas ali que a gente já vai falar. Então, a gente não pode orientar. Pode ser, fala assim, olha, o que pode acontecer é o seguinte, olha, não dá para fazer assim, tem que ser assim, você traz seu advogado, ou você... Essa é basicamente a diferença. O advogado ele pode aconselhar, ele pode falar, o escrevente, na sua maioria das vezes, ele vai fazer o que a lei manda, o que o Código de Normas pede. Para eu lavrar a escritura tal, eu preciso disso, disso, disso. Imposto recolhido, certidões tais. O que acontece na maioria das vezes que você tem um cliente e fala, olha, mas esse caminho aqui não é tão legal, mas conversa com o seu advogado, vê o que ele acha. Exato. A gente sempre fala isso. Para não misturar. Exatamente. Sabe, trocar as bolas. Porque, não, eu fui lá no cartório, o cara... Chega um monte lá, tá? Que vai lá, e o cara fala assim, não, mas naquele cartório lá, o cara não falou, cara, isso aí que tu tá falando, não. Todo dia. Todo dia. Então, tu tá me exigindo coisa que lá não exige? Eu falei, não, eu tô te exigindo que isso aqui pede. Eu sempre respondo a mesma coisa. Eu só respondo pelo meu cartório. Os outros eu não respondo. Se lá eles fazem de outro jeito... mas vocês são todos iguais. Falam, tudo igual não. Tudo igual é um caminhão cheio de jabuticaba. Não é tudo igual não, é coisa diferente. Mas a gente tem esse problema. Aproveitando o ensejo aí, que você falasse um pouco do Código de Normas e que ele ficou tão dinâmico, né, de um tempo para cá. Não, demais até, né? Demais. Na verdade... O nome não é nem apropriado, porque ele não é, na verdade, um código, né? Ele é uma compilação. O que o CNJ fez foi, nesse primeiro momento, vamos organizar o que está bagunçado, né? Sim. Ou pelo menos fazer de conta que está organizando, porque os provimentos eram todos esparsos, né? Curso de internet, né? Tá de graça lá no YouTube, mas quando tu organiza, tu pode cobrar. Os provimentos eram todos esparsos, então vamos reunir num lugar só, porque fica mais fácil para consultar. E quando a gente for criar a regra nova, a gente vai colocando lá dentro. Né? O que eu acho é que faltou sistematizar de uma forma melhor, porque eles separaram em 2 livros, o livro parte geral e a parte específica, né? Só que tem regra na parte geral que deveria estar na específica. E aí acabaram dividindo nas duas. Cada cartório, cada hora vai lá, registro civil, notas, né? Imóveis, tanto na parte geral como na parte especial. Você tem essa divisão toda, né? E tem regras que valem para todos. Então, assim, acho que teve muita novidade boa que precisava. Né? Nós falamos agora há pouco da questão de passivo trabalhista. Isso foi bem resolvido pelo legislador aqui, de o interino e o anterior terem que encerrar os contratos de trabalho para que aquele que assume tenha mais tranquilidade, né? Que foi até uma regulamentação que São Paulo criou e um mês depois o CNJ foi lá e praticamente igualzinho, né? Sim. Baixou por conta das reclamações que surgiram aqui no último concurso, onde aconteceu isso. O pessoal assumir, escolher, não assumir, ou assumir e mandar todo mundo embora. Né? A pessoa aqui na capital, 25 funcionários do cartório tinha, ela chega e diz, só vão ficar vocês 5. O cartório ficou uma loucura, lotado de gente. Como que 5 pessoas vão dar conta de atender todo mundo que estava ali? Não deu, começaram a quebrar tudo. Isso foi jornal, televisão e tal, e a pessoa correu para ir falar com o juiz. O que eu faço? O juiz readmite todo mundo. Como é que você vai trabalhar com 5 pessoas? E essa pessoa era juíza que escolheu esse cartório na capital. Né? E chegou, talvez, com aquela mentalidade. Não, eu que mando, eu vou mandar embora, porque o dinheiro aqui é meu. E não é. Não é assim que funciona. Né? Eu assumi um cartório pequeno e eu não mandei ninguém embora. Primeiro, porque eu não tinha equipe. Segundo, porque eu não era da cidade. Eu falei, como é que eu vou chegar num cartório de notas, numa cidade que ninguém me conhece, e vou achar que as pessoas vão me procurar do nada? Não. Só que com o tempo, né, eu fui percebendo que eu tinha que trazer gente qualificada, porque eram pessoas mais antigas, que não tinham formação jurídica, que faziam as coisas no jeitinho, né, e que eu tinha que dar uma melhorada. Então, eu mudei toda a equipe. Para vocês terem ideia, eu tenho 6 funcionários. Dos 6, 4 eram meus alunos na faculdade. Eu fui trazendo. Pô, legal. Entraram todos como estagiários, depois foram para auxiliares, depois escreventes, e 2 são meus substitutos hoje. Os 2 eram meus alunos na graduação. Né? Eu fui trazendo da faculdade
Fui falar, quer trabalhar no cartório? Então vamos lá, vamos, né? Quer aprender? Fui levando. Por quê? Porque são pessoas da minha confiança, são pessoas que eu conheço a família, que eu conheço de mais novos, né? E importante, você falou, eles entraram como estagiários, auxiliares. Passaram por todas as... Eles passaram o processo, né? Sim, ninguém entrou como escrevente, todo mundo foi entrando, né, como estagiário de direito durante a faculdade, aí, né, contratei como auxiliar, depois foram para escreventes, e aí você vai habilitando aos poucos, agora você vai fazer isso, vai fazer aquilo. Né? Começou no registro civil para chegar nas notas, né, que são os 2 setores. Eu comecei antes disso aí, eu era despachante, aí depois fui lá, comecei, foi mandando. O meu tio, que é tabelião, começou como faxineiro do cartório, com 15 anos de idade. Mas esse é o processo que eu acho que é correto. Porque senão a profissão fica muito banalizada. É difícil até você falar assim, o cara não deu certo para isso, vai ser aquilo. O pessoal, os corretores de imóvel ficam chateados com esse negócio, né? Eles ficam até bravos com a gente, mas não estou comparando nada, não. Mas assim, o cara não deu certo para nada, vou tirar um Cresce. Pô, e aí os caras que são corretores há anos, que estudam, os caras ficam bravos. E às vezes isso acontece muito dentro do cartório. O cara não deu para nada, vai ser escrevente. Porque o que está acontecendo, e aí é muito importante você falar isso de passar o processo, é que a profissão de escrevente está virando uma profissão comercial e Sim, não jurídica. Demais. Eu não sei aqui em São Paulo, né? No Rio. Demais. Então, assim, você vê um monte de Primeiro gente. Que o escrevente tem a equipe dele já, né? Aqui nos grandes cartórios ele nunca vem sozinho, ele tem uma equipe que trabalha com ele. Né? Virou estrela. É normal. Né? É uma estrela. Exatamente. E o problema que a gente vê, por conta dos concursos todos, né? Os cartórios sendo providos aqui em São Paulo, principalmente na capital, é uma mercantilização, né? É uma concorrência de, aqui eu te dou comissão de tanto, outro cartório oferece mais, outro oferece mais, e fica aquela briga. O escrevente fica num cartório, vai para o outro, vai para o outro. Né? O que é ruim para a atividade, né? Sim, exatamente. E o que eu acho desmoraliza. O que eu acho ruim é que cria um estereótipo. Não tem problema nenhum o cara ganhar o dinheiro dele se ele faz um bom trabalho. Se ele conhece a lei, conhece principalmente o Código de Normas, conhece o direito, não todo, mas a base do cartório, conhece todas as mudanças. Assim, eu acho que não tem problema. O problema é que criou um estereótipo de um cara que não deu para nada você escrevente. Isso. Esse, para mim, é o que mais me incomoda. Isso me incomoda muito. E assim, eu fico olhando, tem uns que eu falo assim, eu não faria escritura com essa pessoa. Eu não estou julgando, não. Pelo amor de Deus, eu estou aqui para julgar ninguém. Eu estou falando do que acontece na profissão. Até porque, cara, você desmoraliza o cara que está ali trabalhando certo, sempre estudou, que é qualificado, que igual você está falando, passou pelo processo, foi isso. Então, assim, você arrebenta com esse cara. Por quê? Porque se um fizer uma besteira, acabou. E ele já começa, como escrevente. Porque quem vê a gente hoje acha que a gente começou aqui. Não. Pô, tem 25 anos de cartório. Dia 23. Faço 30. Eu comecei como auxiliar do balcão. Nem o balcão eu atendia. E aí, hoje sou escrevente e tudo mais, mas o administrativo, tudo que tem que ser feito quando se lavra uma escritura, eu passei por todos esses setores. Eu sei o que é a DOI, sei qual é a responsabilidade. Mas isso é o mais importante, né? A transmissão. E aí, quando coloca assim, você lavrou a escritura, você tem que transmitir em até tantos 24 horas, 48 horas, porque tem o recolhimento, tem isso. Os outros não entendem. Falam, aqui é pressão. Não, gente, é o prazo. Não dá tempo de você fazer tudo se você deixar para entregar depois. Então, assim, as pessoas não passam o processo para estar fazendo aquilo. E eu não estou falando mal de ninguém, não. Cada um com seu problema. Eu já tem nem tempo de cuidar da minha vida, que dirá cuidar da vida dos outros. Mas quando se torna a imagem da minha profissão, aí vira meu problema. Sim, e lógico. Aí eu vou te falar em outro lugar que acontece coisa parecida, aqui em São Paulo eu creio que não tem, mas no Rio tem muito. O cara do registro de imóvel, o oficial registrador, contrata um cara para examinar um documento que às vezes ele nem sabe o que ele está fazendo. Aí começa a nossa briga. Aí começa a briga. Aí parece que é uma briga eterna, né? Tipo Israel e a Palestina. Porque eu tô falando, um negócio que não tem fim. Porque você faz uma escritura.
Aí o cara inventa, a gente fala agora nota criativa, né? Nem mais devolutiva. O cara inventa um negócio do arco da velha. Exato. Mas por que ele inventa? Porque às vezes o cara não sabe. O cara foi colocado na fogueira também. O que eu vejo em alguns cartórios, mas nos que eu vejo, eu percebo que isso talvez é algo que vem do próprio oficial, né? Da maneira como ele trata os funcionários, ele tem uma rotatividade muito grande. E aí não dá tempo do cara ser bem treinado. Se você não dá um ambiente acolhedor, um ambiente em que o cara se sinta bem para trabalhar e tal, né? No cartório a gente até brinca, que eu brinco demais com todo mundo, então às vezes eu falo, gente, vamos parar um pouquinho de brincar agora, vamos trabalhar. Vamos fazer a coisa séria, né? Porque precisamos faturar. Porque às vezes mistura, né? Às vezes confunde. A minha mulher mesmo, comecei a levar o pessoal em casa, fazer churrasco em casa, ela falou assim, vamos com calma, porque daqui a pouco começa a botar o pé em cima da mesa e não sei o quê, né? Vamos mostrar que tudo bem, a gente gosta deles como se fosse da família e tal, mas são funcionários, tem que, né, vamos... É como filho. Exatamente. Você tem que e dar como eu trouxe os meninos, alunos da faculdade, é meio que assim, né? O Sim, professor é sempre meio que um paizão deles, né? Então você vai acolhendo ali e eles vêm de outra cidade para trabalhar, eles moram em Catanduva e trabalham comigo lá. Então eles fazem esse caminho todo dia. Né? E às vezes não tem onde ficar, fica na minha casa. Quando eu precisava dormir, alguma coisa, tomar banho, desce ali em casa, vamos lá, né? O menino que hoje é meu substituto, que foi o primeiro que eu trouxe como estagiário, ele almoçava em casa todo dia, nos primeiros 6 meses que ele estava lá. Né? Porque o cartório era pequenininho, não tinha cozinha, hoje tem, né? E não tinha onde ele comer. Falava, almoça em casa, almoça junto com a gente. Então minhas filhas tratam como se fosse irmão praticamente, né? E aí chega, em determinados momentos, você tem que falar, não, pera um pouquinho, vamos, né, colocar as coisas na ordem aqui, mas eu quero que seja assim, que a gente tenha um ambiente interno legal. Mas o que eu acho que é muito importante também, que eu exijo muito, exatamente para não cair nessa vala comum que o pessoal acha que a gente está, é que eles se qualifiquem. É isso aí. Que estudem. Sim. Né? Isso aí que então, você está falando é o mais importante. Todos eles fizeram todos os cursos que são fornecidos aqui pela ARPEM, pelo CNB, eles fizeram todos. As aulas que eu dou, eu forneço material para eles, eu dou livro para eles frequentemente. Né? Eu ganho muito livro como professor, autor, então eu distribuo para eles, todo mês praticamente eles ganham livro. Né? Esse aqui, o meu livro, eu dei um para cada um, né? do Código Nacional. Pago pós-graduação para todos eles, 2 já fizeram, 2 estão fazendo. Tem vaga lá? Né? Ajudo a pagar, né? Então, um já é pós-graduado em Direito Notarial Registral, o outro está terminando agora, os outros 2 começaram a fazer e eu estou ajudando com 50% do valor que eles pagam, que eu já consegui um desconto, porque eu sou professor do curso, então eu já consegui mais barato e ainda ajudo a pagar. Né? Por quê? Porque tem que estudar, as coisas mudam muito na nossa profissão. Eu leio o Diário Oficial todos os dias em São Paulo, porque são decisões, né? E eu tenho um banco de jurisprudência lá, o pessoal até nos grupos ali fala, pergunta pro Canheu se saiu alguma decisão falando disso. Vou te ligar. Porque quando a gente pergunta, ele que sabe. Né? Porque todo dia eu leio e eu vou copiando e vou gravando com algumas palavras-chave ali para conseguir, né, entender. E justamente por causa disso que você estava falando. Para conseguir convencer o registrador de que ele está errado em alguns casos. Porque se eu não achar um julgado do Conselho Superior da Magistratura, o cara fala, mas não... eu entendo dessa forma. E, assim, ele tem uma certa autonomia jurídica para isso. Claro. Mas, acima de tudo, eu sempre digo, tem que ter o quê? Bom senso. Sim. Né? Não tem, aqui. Isso aqui é para todo mundo. O que aquilo impede o registro? Mas está divergindo aqui. O que me dá urticária é o cara pedir cópia autenticada de CPF numa nota devolutiva. Eu canso de ver isso escrito, Cristiano. Eu sei disso. CPF não é documento físico há quantos mil anos? Rapaz, eu fui fazer uma brincadeira com eles na estreia do Capitão América. Eu gosto desses filmes de Marvel, né? Eu sou criança velha. Aí tá o Hulk vermelho lá, o Harrison Ford com a carinha normal aqui. Aí eu peguei, aí eu tive trabalho, pego, né? Monto, vamos sacar. Aí peguei o Hulk vermelho, aí botei a setinha. Dando entrada no registro. Recebendo a resposta da nota devolutiva. Aí o cara me ligou, falou, tu odeia registro? Eu falei, não, cara, mas isso aí, a gente tá brincando, mas isso é o que acontece. A gente não tá aqui querendo brigar com ninguém, até porque ninguém enche teu saco. Ninguém enche teu saco. Porque enche o nosso saco. Aí eu fui falar isso num podcast. Porque o cliente acha que a gente fez errado. Sim. A primeira coisa que ele fala. Primeira coisa que a pessoa acha que eu sou burro. Primeiro é o burro. O burro é o legal. E quando eu acho que você é trambiqueiro? Que você fez um negócio. Exatamente. Aí é pior, né? Ou desleixado, né? Que você fez um negócio de qualquer jeito. Eu falei, porque quem está sendo xingado aqui não são vocês, cara.
quando tem fundo... Porque eu estava até falando com o Milton ontem. Pô, aqui uma nota devolutiva aqui vem toda, sabe? Pelo menos um cartório aqui, não me lembro qual foi. Pô, vídeo escrito, por que estava exigência, qual artigo, o que deve ser, e já meio que ensinando a resolver o problema. Lá o cara pega, escreve o que quiser e talma e acabou. E tu que se vire mais 15 dias aí. Não, e aí fica essa briga. O examinador, por causa dessa falta de qualificação do escrevente, aí os examinadores, com razão, falam que tem muita escritura mal lavrada. E tem. Sem dúvida. O erro de português é o menor, tá? Não discordo disso. Mas também o que os escreventes qualificados reclamam é que, cara, eles colocam qualquer coisa em exigência e não admitem que a gente fale com eles. Então, tem um ego ali também, que é uma coisa muito difícil de lidar. Porque ser colocado numa posição de examinador num registro de imóveis na capital, a pessoa acha que ela é a soberana que detém todo o conhecimento do mundo. Pode ser? Pode. Mas, cara, vamos ouvir o outro lado. Vamos tentar... A gente tem que trabalhar junto. Não é um contra o outro. É todo mundo na mesma profissão. Então, pra quê? Nós estamos buscando a mesma coisa, não estamos? O registrador não recebe se ele não registra. Então, qual que é a intenção dele? Registrar. Registrar? Às vezes parece que não é. E a nossa é qual? Que seja registrado. Eu tenho até uma figurinha no celular que eu costumo mandar para os meus escreventes, que é assim, é uma placa, né, de trânsito. Você chega numa esquina assim, aí tá assim, ter razão para um lado, ser feliz para o outro. Né? Porque muitas vezes eu prefiro ser feliz, ou seja, eu não concordo com a exigência, mas se ela é fácil, eu cumpro, porque eu quero que registre. É isso que a gente faz. O cliente nem fica sabendo. As minhas escrituras hoje, nenhuma delas eu protocolo fisicamente, são todas eletronicamente, já há vários anos, porque em São Paulo, o sistema que agora está, né, no país inteiro, já era o nosso sistema aqui. Então a gente encaminha tudo eletronicamente. Eletronicamente eu resolvo o que tem que resolver ali. Né? Na maioria das vezes o cliente só sabe que demorou. Mas se ele não sabe o que pediu, deixa eu pedir. Pediu uma certidão, eu tenho como tirar? Tranquilo, né? Não tem problema nenhum, a gente tira mesmo. Não precisa. Eu tento conversar, às vezes a gente fala com o escrevente, né? Tem muitos que foram meus alunos, ou são, e aí fica mais fácil de conversar, você tem contato às vezes, né? Mas tem uns que você não consegue falar, porque o oficial, por exemplo, não permite que ele use o celular. Então você tem que ligar no telefone fixo do cartório. E no fixo ele não atende. Não, o fixo desiste. Ele tem um horário que você não consegue falar. O fixo desiste. Então, assim, eu tive uma nota devolutiva no cartório de Goiás, por exemplo, né? E aí, não, o senhor tem que ser pelo WhatsApp. A gente não responde nada por telefone. Tudo bem. E quem que responde no WhatsApp? Ninguém. Aí eu escrevi no WhatsApp, então tem que ser com o oficial. Tá, e oficial, como que ela responde? Não, ela não atende. O senhor manda sim por e-mail que ela vai ver se ela vai te responder. Falei, como assim, gente? Né? Isso aí do telefone, eu vou contar um caso muito rápido. E era uma coisa simples, assim, sabe? Era um negócio que ela estava exigindo uma coisa que estava claramente errado. Em Goiás, eles criaram uma regra, que agora me parece que Minas Gerais criou também. Se você lavra escritura num estado diferente, que não no seu, em Goiás eles criaram isso para combater o DF, que tem uma tabela muito baixa. Entendi. Né? E aí o que eles fizeram? Criaram uma regra que eu lavro a escritura aqui em São Paulo, quando ela vai ser registrada lá, tem que passar no tabelionato de notas da cidade para recolher a diferença do valor da escritura para o estado de lá, antes de registrar. Minas criou a mesma regra agora, acabou de entrar em vigor. Né? Então, isso desincentiva as pessoas a fazerem escritura em outro estado, porque elas vão pagar mais caro, elas vão pagar aqui e vão pagar lá também. Então, o tabelião de lá tem que certificar que foi recolhida a diferença, ele gera guia e você paga essa diferença de guia, que é a taxa lá do Tribunal de Justiça. É um absurdo. Né? Uma lei estadual. Né? E aí ela dá a devolutiva dizendo que tinha que passar pelo tabelionato de notas de lá. Eu falei, mas espera aí, eu mandei uma carta de sentença. Né? Ou seja, não é um título, não é uma escritura pública. Né? Porque a escritura minha era a sequência, eu tinha que registrar aquela primeira para depois registrar a minha. Né? Então mandei a carta de sentença. Eu falei, mas isso aqui não é um título, não é uma escritura pública, é um título judicial. Eu só fiz a carta de sentença, eu fiz, né? Aqui em São Paulo a gente faz, né? Hoje muito pouco, porque agora o processo eletrônico não precisa mais, né? Mas era um processo antigo, ainda era físico. Então eu fiz lá as cópias autenticadas e tal e mandei, né? E aí ela, não, tem que passar pelo tabelião de notas aqui. Eu liguei e ela falei, mas como que eu vou aí em Goiás para levar no tabelionato de notas isso? Né? Eu vou ter que ir aí para fazer isso? Não, o senhor liga lá que eles mandam por digitalizado e tal. Eu falei, mas não é uma escritura pública isso aqui.
Eu li a lei, ela colocou a lei estadual lá, baixei a lei, liguei para uns amigos de lá, eu dou aula lá há muitos anos, então sabia dessa regra. Falei, mas espera aí, isso aqui não é uma escritura pública, né? E para você fazer a pessoa entender, não entende. E você está falando... Ou ela não quer entender. E a escrevente falando comigo, porque o oficial não atendia. Não né? atendia. Ela falou assim, não, eu vou explicar para o oficial, vamos ver o que ela vai falar e tal. 15 dias depois, já tinha passado o prazo, lógico, né? Da prenotação. Aí ela fala, não, olha, pode protocolar de novo que ela vai reconsiderar. Ó, no Rio, se você quiser fazer uma ressalva, um conserto de ofício, cara, tem gente lá que não aceita não, tá? Não, o que tem funcionado muito aqui em alguns lugares, eu tenho percebido isso, é o pedido de reconsideração. A gente liga, fala com o escrevente, por exemplo, que é o autor da nota, né? Você justifica tecnicamente, se ele concorda com a tua justificativa e fala, faz assim, quando é pelo sistema eletrônico, né? Faz o pedido dá reingresso no título com um pedido de reconsideração com seus argumentos. E na maioria das vezes funciona. O oficial reconsidera, registra e aí a coisa funciona. Porque aí eu coloco argumento, aí eu coloco decisão, aí eu vou citando, falo, tem fundamento, né? Não é só eu acho, você acha, não. A gente tá mas colocando, aí né? o examinador aqui, o escrevente, a gente chama examinador no Rio, né? É um cara humilde. Porque primeira coisa é a humildade. Fala assim, pô, realmente, o cara tá com razão. O problema é que não acontece isso na maioria das vezes, tá? Realmente, muitas vezes não. E não acontece e assim, é impressionante. E eu fico bobo, se tem um código de normas, o cara tem uma norma que é diferente do código de norma. Às vezes dá vontade de perguntar pra pessoa, você prestou concurso para ser registrador ou devolvedor? Verdade. Pois é, eu só vou contar um caso rápido, não me estender. Eu fui fazer para uma amiga um acréscimo. Falei, pô, faz pra mim. Preparei tudo, preparei o memorial descritivo que tinham feito, tava uma porcaria, eu fiz tudo. Beleza, aí fiz pelo ONR, porque é um município do interior do Rio, cartório único. Bateu lá, aí caiu uma exigência, apresentar a planta. Falei, não, a planta tá aí. Ah, está aí. Aí respondeu, ilegível. Só que se respondeu foi 15 dias, ilegível. Eu falei, tá, então vou mandar a pessoa levar a planta aí. Não, não pode. Falei, não pode por quê? Que deu pelo ONR. Eu falei, tá, e como é que eu faço agora? Não, tá ilegível. Eu falei, olha só. Eu vou fazer o seguinte, a pessoa que está fazendo aí, ela é da cidade, eu vou mandar ela aí. A moça foi lá, fez um escândalo, beleza. Eu resumi isso por quê? Porque para falar isso que eu estou falando, eu falei no telefone, é de 3 às 4. Aí eu liguei uma semana, eu falei, pô, tô tentando uma semana. Não, porque quando tem um caso mais complicado, passa essa hora do atendimento do examinador. Aí eu falei, aí você não atende mais ninguém? Não atende mais ninguém. É o tal do bom senso, né? Rapaz, que falta, né? É difícil, sabia? Isso é uma coisa que me desanima muito. Trabalhar em cartório, assim, sabe? Realmente, e é o que você falou, né? A gente tinha que trabalhar em conjunto, né? Para buscar a mesma solução, né? Gente, e às vezes vou te não falar. é isso que acontece. Não, e aí com isso é que o público se afasta da gente. Porque começa a criar esses estereótipos de cartório, de funcionário de cartório e generaliza. Né? Não é, o do registro é assim, o do cartório tal é assado. Não, cartório não faz as coisas, não coloca um monte de empecilho, dificulta a vida da pessoa. E não é isso, né? Então, definir esse lado e todo mundo trabalhar com a mesma finalidade, Exato. Que é atender a população. E o que acontece é que fica esse monte de imóvel aí largado sem... Exatamente. No Rio tem muito, tá? Que dava para resolver. Né? Copacabana... Meu Deus, acho que é o lugar que tem mais imóvel. A gente fala, vira coisa de ninguém. Porque a pessoa morre, aí depois o outro não pega, não resolve, aí morre. Aí, às vezes tem apartamentos lá, Avenida Atlântica, bairro Nobre. Você vê, usucapião extrajudicial. Isso aí. Vamos lá. Boa, isso aí... Vamos lá para o código. A lei de 2015, né? Sim. CPC 15, que entrou em vigor, né? Depois foi alterado em 17. 17, eu ia falar 17. Que é o ano da resolução 65 na época, né? Que foi justamente porque teve uma leizinha que alterou umas coisinhas que estavam praticamente tornavam impossível, porque na redação original precisava ter a anuência do proprietário do imóvel. Sim. Nunca ia ter. Né? Então, em 2017, alteraram a lei e aí veio a resolução do CNJ. Sabe quantas usucapiões foram registradas de atas feitas no meu cartório lá da minha cidade até hoje? Uma. Agora, em fevereiro. Mas você tem essa dificuldade aqui? Imensa. Sério? Os registradores parecem que não querem registrar. Não são todos, tá, gente? Não estou dizendo que é todo mundo que é falando, assim. Mas muitos têm receio. Eu achei que era um problema só nosso. Eu leio todo dia, Cristiano, decisões aqui de São Paulo, e eu coloquei no livro, inclusive,
não só essa decisão, mas várias, né, falando a mesma coisa, que eles vão fazendo exigências no começo do procedimento de maneira a não tocar ele para frente. Então, eles inviabilizam o procedimento, eles vencem pelo cansaço. A pessoa se cansa e desiste e vai para o judicial. Quando, na verdade, e é isso que eu tenho dito para os advogados lá, que são eles que né, obviamente, vão levar e vão comandar esse procedimento lá, digamos assim, peticionando, né, no registro de imóveis. Tem que chegar no momento, é isso que os dois juízes aqui, a juíza aqui da vara de registros públicos da capital tem dito. A parte tem que dizer, eu não vou apresentar mais documento nenhum, o senhor continue o procedimento aí e julgue. Né? Porque o que não pode é ficar fazendo exigências uma atrás da outra. Nesse caso que eu consegui o registro agora, para você ter ideia, a última exigência era, olha, na sua ata notarial o senhor está dizendo que a mesma família exerce a posse há 62 anos, mas a gente só tem prova aqui de 15 anos de posse efetiva dessas pessoas. Precisa retificar a ata ou apresentar provas dos 62 anos. Essa era a nota devolutiva. Eu liguei para o escrevente, uma pessoa, gente finíssima, me atende sempre com muita educação. Falei, meu amigo, qual é um prazo máximo de usucapião previsto no Código Civil? Ah, doutor, 15 anos. Falei, então se eu pegar essa nota que vocês fizeram aqui e levar para o teu juiz, onde você diz que você tem prova de que tem 15 anos de posse, mas você quer que eu prove 62, que a parte prove 62, isso é um absurdo. É verdade. Se você tem provas de 15 anos, de 12 anos, não, mas tem que retificar a ata. Eu falei, com base no quê? Ata notarial não é título. Ela é um meio de prova. Você vai julgar com o que você tem de documentos na sua mão. Sim, estou expondo ali tudo que eu tenho. Se eu coloquei aqui na ata notarial que seria usucapião ordinária, mas você percebeu que é extraordinária, beleza. Se no requerimento que o advogado fez ele colocou ordinária, mas você percebeu que tem prova de extraordinária, não tem que retificar nada. Você julga. A mesma fungibilidade que tem no Poder Judiciário em ações possessórias existe aqui também. Você tem que aplicar a mesma coisa. Né? Se você tem prova efetiva de que a pessoa exerce a posse de maneira mansa, pacífica, com requisitos, para qualquer que seja o tipo de usucapião, o teu papel é reconhecer. Né? E aí eu escuto, a pessoa me fala assim, é o seguinte, não vai registrar porque o registrador falou que não vai. Isso é muito sabe? Exatamente. Ele não quer registrar. Não quer. Ponto. Eu achei que o problema era só nosso. Lá também eu tenho um caso parecido. Eu entendo muitos casos, porque é lógico que tem muita gente. Nós estamos no país do jeitinho, né? Sim, então, infelizmente... Mas aí a gente não se propõe nem a fazer a ata. Mas aí exato. O cara quer lesar o fisco, o cara tá inventando história, às vezes dá para fazer um inventário e não tá empurrando para o capião. Tem vários casos que eu digo que não pode. Eu também, 80... Nós tivemos uma decisão aqui em São Paulo da vara da capital, e as varas da capital acabam que dirigindo os juízes do interior, né? Em que o juiz disse aqui, o tabelião não pode negar a fazer ata. Ele é obrigado a fazer ata se a pessoa chegar lá. Eu não concordo. Também não. Porque como eu sou obrigado? Você... Se não tem requisito, não é... Porque disse o juiz, quem analisa o requisito é o registrador, não o tabelião. Falei, eu tô ali para fazer o quê? Para repetir então o que a pessoa falou? Inverte, né? Inverte. Se for para repetir o que a pessoa está me falando, isso não é uma ata que eu faço. Concorda? Essa é declaratória. Tanto é que eu digo, e digo isso aqui também no livro, é um absurdo, a gente tem uma previsão aqui de que o tabelião pode ir até o local para fazer uma constatação na usucapião, mas ele não é obrigado a ir. Peraí, se eu não vou até o local, quer dizer que eu vou confiar na palavra da pessoa. O que ela me disser, eu vou repetir no papel. Isso é ata? Não. Eu estou constatando o quê? Eu tenho que constatar alguma coisa, eu tenho que ir lá no imóvel. É isso Tem que ver quem está ocupando, tirar foto, filmar, perguntar para o vizinho. Né? Eu costumo fazer ata pegando a assinatura dos vizinhos, dos confrontantes, testemunha, se tiver, né? Até porque se eles assinam ali, eles nem têm que ser intimados no registro de imóveis, todo mundo já assinou, né? Então, assim, o tabelião não é um repetidor de coisa. A pessoa chega lá, eu escrevo que ela disse que ela exerce... Lógico, o tabelião está dizendo que ela exerce a posse há 15 anos. Ele constatou essa posse há 15 anos? É lógico que não. Eu não fiquei 15 anos indo no imóvel para verificar que a pessoa está lá. É claro que o tempo é ela que está me colocando e eu estou reproduzindo de acordo com documentos que ela está me mostrando. Isso. Claro. Ou com testemunha. Sim. O vizinho que diz, eu moro aqui há 30 e faz 20 que esse indivíduo mora aqui do lado também. Né? Que ele construiu a casa dele aqui. Eu não vi esses 20 anos, mas eu estou me baseando nas provas, que é a mesma coisa que o registrador vai ter que fazer depois. Pegar essas provas todas e verificar se realmente aquilo ali está correto. Né? Mas me fiar exclusivamente na palavra da parte, eu não posso. Né? Sim. E aí dizer, você não pode se negar a fazer a ata do usucapião. Como não? Se a pessoa chegou aqui... Porque o que é mais comum aqui em São Paulo é assim, o advogado falou que eu estou pagando faz 5 anos de IPTU, então posso pedir usucapião. Aí eu falo, mas o que você faz nesse imóvel? Nada, é um terreno. Meu amigo, uso, capião. Uso é usar. É usar. Mas eu tenho que morar lá? Não.
Teve uma vez que o rapaz falou assim para mim, mas eu tenho o receio de começar a construir alguma coisa lá e depois eu não consigo usar o capião, eu perco. Falei, amigo, se você não quer correr risco, procura um imóvel que tem matrícula e tem dono. E compra. E compra. Pronto. Já está errado. Compra. O Brasil, vocês devem saber disso, é o país que tem os menores prazos de uso capião do mundo. Para aquisição de imóvel para uso capião do mundo. Normalmente é 30, 40, 50 anos. Aqui no Brasil, com 5, dependendo do tipo de uso capião, você se torna com 2, se for uso capião familiar. Sim. É muito pouco. Né? Mas a lei. A lei parece que incentiva as pessoas a fazerem errado. Sim. Falou, vai fazendo aí que se der certo, se passar 5, 10 anos e der certo, você ganha. Mas aí tem uma dicotomia aí, que incentiva a fazer errado, e o cara que tá certo não consegue. Você entende isso? Não, exato. Porra, eu não entendo isso. Então, o cara com 2 fazendo errado, pode ser que dê. O cara que tem 15, que tem 60, prova que tem 15, não dá. Eu não entendo, sinceramente. É cansativo. A gente paga o IPTU todo ano certinho. Não tem desconto. Sim. Aí a pessoa que não paga, dali 5 anos, vem a prefeitura e faz um projeto de anistia. Você pode pagar tudo que você deve com 90% de desconto. Que tá incentivando a fazer o quê? Não paga, porque uma hora vão dar uma anistia e você vai se livrar disso daí. Quer dizer, é cansativo. E no Rio, sem brincadeira, não registram, tá? No Rio, a gente costuma falar que tem um prédio de 2 andares lá e você tem essa negativa clara de alguns andares. Entendeu? Tipo, o 8º andar, ele... Cara, não registro. Você não registra. E acabou. O 5º andar, quando tinha um inquilino antigo... Qual a diferença de um andar para o outro? Falava que não sei, é a cabeça do inquilino. Tá? Entendi. Aí agora assumiu um novo locatário, né? Entendi. Aí Entendeu? ele agora... É a cabeça é a cabeça Entendi. que pensa como nós, cumprindo todos os requisitos. Um negócio que não andava há 5 anos começou a andar, tipo, em 6 meses. Porque, então, sabe, por que que mudou? Sabe, por quê? Se a lei permite, gente. Eu não entendo sem brincadeira, eu fico falando, é um código. É o código é diferente? Não, é o mesmo. Então por Se o registrador fizer o procedimento direitinho, seguir, né, notificar, todo mundo tem que notificar. Qual pode ser a responsabilização que ele pode sofrer depois? Aparece o verdadeiro dono e anula isso aqui, e daí? Se você seguiu o procedimento bonitinho, não está ali, você não está documentado, respaldado? Sim, e assim, há a perda da propriedade. E outra coisa, quando você regulariza, né? Porque a lei veio com esse intuito de você facilitar a regularização do imóvel. Porque o imóvel regular, aí ele fica mais fácil de ser comercializado, porque ele aceita um financiamento bancário. Ele passa a pagar tributo. Volta para o jogo. Volta para o jogo. Beneficia os próprios órgãos, que você paga o tributo, porque... Não estão pagando. Não estão pagando. Volta para o jogo o imóvel. Tem gente aí que quer dar uma de malandro? Tem, sabe. Como você disse, infelizmente, nós vivemos no país do jeitinho. Mas tem gente séria que te vê lá, cara. Tu vê que o cara não tá mentindo, o cara tá falando. Tem gente lá que comprova, tem um vizinho da frente, de trás, ou quando o departamento tem o síndico, tá lá tantos anos. O cara tá lá, não tá pagando tudo. E não tem jeito. Não, e outra coisa é isso. A pessoa tinha o justo título e tem 40 anos. Aí, mas esse justo título não tá com a descrição do imóvel conforme tá na matrícula. Tá, mas dá para você ver? Dá, mas esse justo título eu não entendo que é desse imóvel. Cara, mas o cara tem 40 anos. Daí já passou dos 15. Não pode. Não, mas aí se ele tem esse justo título, prejudica ele a ter o uso capião. Falei, então se tivesse mentindo... seria melhor. Era melhor. Né? Porque, ele invadiu lá o apartamento, arrombou a fechadura e ficou lá 40 anos. Mas se ele fez isso, mas ficou 40 anos e o dono não tomou providência nenhuma... Não, mas aí você apresentou o justo título, aí isso não serve. Aí não serve. Não. Quer dizer, o que reforça a posse mansa e pacífica não serve. Esse é o problema, né? É criar pelo em ovo, né? Querer achar problema onde eles não existem. Primeira frase que eu falo para todo mundo que vai trabalhar no cartório e falo para os meus alunos também nos cursos da área notarial registral. A gente não presta concurso, não vai trabalhar no cartório para falar não. A gente vai para falar como.
Então, quando a pessoa vem ao cartório, vem no balcão, vem fazer uma pergunta, eu não vou falar não para ela, eu tenho que falar como. Você falou agora há pouco, né? Uma nota devolutiva não é só falar não, tá errado, mas é falar como resolve aquilo ali. Isso aí, já veio. Né? Fundamento o negócio. Olha, você vai resolver fazendo isso aqui. Fundamento. Né? Porque é bom para ele que eu resolva, é bom para mim, é bom para todo mundo. Né? Eu vou resolver o problema do cliente, né? Porque o problema quando ele não diz como resolve é você falar, bom, vou fazer dessa forma, aí você faz dessa forma, ele também não aceita. Pois é. Você tem que fazer de outra forma, e aí fica aquele vai e volta. Né? E o cliente normalmente acha, toda vez, que quem está fazendo errado é o tabelião, é o escrevente. Né? E é chato. O registro falou que está errado de novo, já voltou de novo, como é que você não sabe? Né? Enfim, na maioria das vezes, não é que a gente não sabe. Né? É que... infelizmente, entendeu? Quem está lá... E às vezes você está habituado a trabalhar com um ou outro cartório de registro que você já sabe exatamente como tem que fazer, e de repente você tem uma escritura que o imóvel está localizado em outro lugar, e aí o cara pede uma coisa que você nunca viu na vida, que ninguém nunca pediu. E aí você fica assim, poxa, mas de onde que tirou isso aqui? Né? Quer dizer, no ANR mesmo, a gente tem cartórios que fazem exigências que o documento tem que vir não sei de que jeito, assinado não sei por onde... Que eu mando todo dia do mesmo jeito para todo lugar e tem um cartório só. Que não é assim. Tem que ser um documento, todo documento tem que ser separado. Não pode vir tudo junto. Num arquivo só assinado. Falei, mas eu mando para o Brasil inteiro desse jeito. Eu nunca tive uma devolução. Não, mas está errado. Gente, assim. eu vou te falar um negócio. Lá no Rio tem um negócio chamado Guia de Comunicação. Se você pegar algum imóvel do Rio, mas a maioria dos cartórios já não pede mais isso. Eu peguei, mas eu desisti, porque eu fiz uma escritura de lá, falei, nunca mais eu faço. Era tão simples o negócio, né? Até liguei para um amigo registrador lá, o Marcelo, eu falei, cara, eu não estou entendendo essa exigência que ele está fazendo aqui. Ele falou, realmente está errado, mas esse cara exige mesmo, ali você não vai conseguir resolver, né? E eu falei, faz o seguinte, faz no cartório do Rio, porque aqui não vai resolver, eu não vou fazer isso daí, está errado. Sabe? Assim, exigindo uma série de documentos e certidões e não sei o que. O cara fez uma exigência que eu falei, isso não existe. Gente, o cara pede guia de comunicação. Que era para forçar para fazer lá, porque o cartório é de notas e de registro de imóveis. Mas aí isso acontece, tá? Eu falei, faz lá, porque não vai. Isso acontece. Ele não vai registrar se eu fizer aqui. Já deu para... nem precisei falar. Se eu forçar aqui, se eu fizer, não vai registrar. Ele vai exigir isso aqui, vai ter que fazer lá. Por isso que lá estão desmembrando todos, porque tinha isso mesmo. Aconteceu isso aí de pegar e desmembrar. Uma pessoa de lá se divorciou, veio para São Paulo, mora na minha cidade, falou, olha, ficou esse imóvel lá, era do meu pai, da minha mãe e tal, recebi como solteiro. E o cara começa a fazer exigência de, sabe, foi casado em comunhão parcial de bens. Se casou depois, se divorciou e ele quer que faça a partilha desse imóvel. Eu falo, peraí. Peraí, cara. Aí a gente tem que combinar assim: conta você recebeu ou conto solteiro, eu? Recebeu criança, porque era menor de idade. O pai fez a doação com reserva de usufruto, faleceu o pai. Tá vendendo imóvel. Aí o cara quer que a verba milhões de coisas, sabe? Exigindo. Falei, mas quem tá exigindo a registro de imóveis depois que eu fui entender que era o mesmo, né? Porque isso aí não é exigência de tabelião. O tabelião não vai pedir para fazer isso. Ele vai, né? Aqui eu faria escritura assim, assim, assim. Né? Não, mas não vai registrar. Falei, então, faz o seguinte, faz lá. É melhor, cara, sabe por quê? Porque assim, de lá dá para fazer aqui, vocês daqui para fazer lá, depende. Quando for assim, liga, esse aí dá para fazer. Eu falei, cara, deixa eu fazer para cá. Porque é um dinheiro que não vai assim, sabe? Você vai te apurriar. A gente lá tem municípios que a gente não faz. Vai te apurriar. Tipo, o cliente chega, às vezes tem... E o pior é que, assim, às vezes tem um inventário que tem um imóvel dessa cidade, aí você tem que falar assim, olha, vou fazer, mas você vai ter vários problemas com esse imóvel para registrar. Já aviso. Quer que eu faça? Quero, porque confio, a partilha vai comprar o barulho? Tal. Vou comprar o barulho. Então tá bom. Então faça. Tô comprando um imóvel nessa cidade. Cara, faz lá no cartório. Faz. Eu te ajudo, eu analiso tudo para você, eu vejo a minuta. Aí a pessoa quer que você atenda. Aí eu falei, vou ter que ser atendido agora porque... Porque eu não conheço, né? Porque eu não conheço. Você conhece alguém lá? E assim, eu já estou evitando até indicar, tá? É porque depois... A indicação tu me indicou o cara lá, eu queria que tu fizesse, tu indicou o cara de lá, o cara só fez... Então, assim, é muito ruim. Bom, temos um momento aqui agora que chama sela ou cancela. Para você que não sabe o que é sela ou cancela, dentro do cartório, quando o ato é selado, é porque ele foi aprovado, tá tudo bonitinho, percorreu todos os conformes, o rito, os quesitos, então, tá certo. Cancela é quando... Deu bucha, não vai rolar e cancela. Você até imprimir no livro, mas aí, não vai rolar e você vai lá e cancela. Então, vamos às perguntas. São 4 perguntinhas aqui.
Divórcio com menor no extrajudicial. Sela ou cancela? Cancela. Aliás, a divulgação foi muito mal feita, né? Dessa alteração do CNJ. Ontem mesmo o advogado me liga para fazer. Eu falei, doutor, não é assim, né? Porque todas as questões envolvendo o menor, elas têm que ser decididas primeiro no judiciário. Sim. Então, quando é que a pessoa vai primeiro para o Poder Judiciário para resolver tudo isso e depois ela vai ao cartório para fazer divórcio? Ela não vai. Você está falando disso agora, no Né? caminho para cá? No máximo, o que eu já fiz foi partilha. Não, Sim. vamos deixar os bens para discutir depois, porque ficava mais barato Sim. fazer por escritura do que as custas judiciais. Mas, tirando isso, né, enfim, o pessoal confunde com o inventário, né? Com a Sim. facilidade que foi trazida para o inventário. Sim. E aí acaba tendo essa confusão. Mas eu até prefiro que, né, não vá ao judiciário, porque essas questões de guarda, alimentos, etc., é complicado. Se deixar isso, imagina o tabelião ficando responsável por resolver isso. Eu acho que. Calma, Mas lá né? no Rio, antes, né, da alteração, você podia fazer o divórcio com a partilha no cartório e em até 30 dias você ajuizava a ação de alimentos. do Isso eu acho menor. que poderia. Não precisaria ser necessariamente depois. Sim. Você poderia fazer primeiro o divórcio. Até porque hoje existe divórcio liminar. O juiz dá o divórcio, você nem ouvia a outra Quer dizer parte. que o cara está Então, obrigado a conviver né? aquela relação que já não teve mais tem nada. Não, e, isso, e agora aí, não às tem vezes, menores, essa ação então, do menor leva E leva tanto muito tempo, que tempo. fica aquele vínculo Sim, ali entre o sim. casal que não tem mais E às nada. vezes o cara Exatamente. já tá no outro casamento, ou tanto faz. Eu acho que. Isso eu concordo. Seria bem mais tranquilo também. Também acho. O tabelião julgar alguma coisa do menor, de jeito nenhum. Que é mais Mas eu acho que essa possibilidade do divórcio, da partilha de bens, do que trata sobre os maiores, Isso. poderia ser facilmente resolvido e, claro, em relação ao menor no judiciário, com intervenção do MP e tudo mais. Mas, vamos lá, você sela ou cancela o nosso tão querido Código Nacional de Normas? Eu sou obrigado a selar. Olha, vou fazer igual na videoconferência. Olha, se você está sendo obrigado, eu vou cancelar o ato e depois você vê. Ó, essa aqui me pediram para fazer. A gente não tem culpa disso. Não tem. A gente não Vou queria entrar Vou nesse... imaginar quem... Mérito. Já me pediram. Já imagino quem já fez me isso. pediram assim abaixo de gargalhada. Imagino quem fez Você isso. e Arthur Del Guercio indo pra Neoquímica Arena assistir jogo do Corinthians. Cancelo. Não vou, de Ele- jeito nenhum. Você tem que fazer essa pergunta. Eu falei, tô imaginando. Sabia, o cara sabia. Hã? Não vou. Manda- Não vou. Tem nem onde parar carro É lá. a mesma coisa se você pedir pra ir São Januário, rapaz. Eu não vou. Nem pra comer o bacalhau lá no Almirante, que tem um bacalhau bom lá, rapaz. Tem um restaurante imagina. dentro de São Januário Português. chamado Bar do Almirante. E é um bacalhau assim. E o padrinho das crianças ali fora é Vasco doente. Vasco daquele doente mesmo e bota os filhos pequenos pra ser Vasco, passa jogo do Vasco velho para as crianças ver o tem Vasco que passar ganhando. velho mesmo, É, passar eu atual, falei, não pô, vai você dar faz muito isso com as crianças, isso aí devia dar divórcio, processo no Ministério Público, isso aí, Dando cara, moral. dando moral, enfim. Bom, capacitar seus funcionários com cursos. Selo totalmente. Né? Incentivo, inclusive, né? A fazerem concurso, se quiserem fazer. A gente não prepara, é igual filho, a gente não prepara para nós, né? A gente prepara para o mundo. Então, Legal. digo sempre para eles, falei, eu quero o melhor para cada um de vocês. Se o melhor for não continuar aqui e ir para outro cartório, não tem nenhum problema. Se eu quero que vocês evoluam, se não está dando para evoluir aqui, pode evoluir em outro lugar. Presta concurso também, né? Incentiva a fazer, porque eu acho que tem que ir para frente. É lógico que às vezes a gente fala assim, olha, tem razão, você tem certeza que você quer ser tabelião? Fica como escrevente, que às vezes é um pouquinho mais tranquilo, né? Se quiser, manda ele bater um papo com a gente. Pois é. Mas se quiser... Uma vez eu fui com um dos meus escreventes, vim para São Paulo visitar meu tio, e um deles veio dirigindo para mim. Eu tava com um problema no joelho, não estava podendo dirigir. Aí ele veio dirigindo. Nós entramos lá, meu tio olhou e falou, quem é esse moço? Eu falei, é meu escrevente. Aí ele virou e falou assim, continua escrevente, viu? Não vai querer se meter a ser tabelião, não. Então o seu pai que é prova viva, né? Não faça isso, não. Em certos casos é melhor. Bom, falando aqui do nosso parceiro, se você também é como o Gustavo e é a favor da capacitação dos seus colaboradores, que é a coisa mais importante, eu vi todos falarem isso aqui, que nem todos são assim. A Cartório Flix tem a maior plataforma do Brasil com 400 horas de curso para você, escrevente, tabelião, auxiliar, colaborador, né? Até advogado que quer saber um pouco do direito notarial e registral, porque muitos também
não sabe, não entende, já que na faculdade não é abordado. Com foco em conhecimento, habilidade e atitude, é importante para qualquer pessoa que queira trabalhar na área. Você vai aprender tanto do lado de dentro, como se portar também do lado de fora, como para um advogado. Pois é, e tem gente que, assim, eu tenho muita dificuldade de aprender somente lendo, porque minha mente, ela embaralha. Então, assim, eu aprendo muito com podcast, com professor, eu sempre estudei minha vida inteira com caderno e papel na mão, porque é a forma que eu entendo. E, através de vídeo, hoje, é a melhor maneira. Eu acho a mais fácil, tá? Por isso que eu acho que o EAD, não só por você não precisar se deslocar, tem dado tanto certo no Brasil, assim. E eu sou muito a favor. E, para quem é ouvinte nosso, tem o cupom Casal Notarial 10 na plataforma, no curso full da Cartório Flix. Pois é, vai aparecer aqui embaixo, você ganha 10% de desconto e não esqueça de usar o cupom Casal10. É isso aí. Meu querido, agora é aquele momento que você é o nosso host, e nós somos seus convidados. E eu gostaria que você fizesse aqui uma pergunta pra gente, pode ser sem pudor nenhum. O Milton deu uma sugestão que eu acho que eu vou mudar o nome do quadro, que vai chamar Dúvida Invertida. Tem no Rio Dúvida Invertida também ou não? Tem? Bom. Tem, se funciona é outra coisa. Aí a gente vai ter que fazer outro podcast só pra falar desse negócio aí. Ai. Não é mole não. Vocês nunca quiseram prestar concurso? Olha, eu nunca quis. Vou começar. Eu nunca quis. Eu entrei no cartório muito novo, comecei como despachante fora. E assim, a gente começou a ter muito resultado à base de muito trabalho com o escrevente, né? A gente acaba falando com tanta propriedade aqui de cartório, e inclusive com tabeliães assim, igual você, que é professor, tantos que passaram por aqui, e eu que fico mais feliz é poder conversar de vocês de igual para igual, mesmo não sendo um tabelião, mesmo não sendo um professor, mesmo não tendo estudado tanto, me aprofundado tanto na área do direito, enfim, no geral. E assim, a gente, como começou a ter muito retorno na nossa profissão à base de muito trabalho, nunca passou pela minha cabeça ser tabelião, fazer um concurso. Até porque, como eu lhe falei, eu não sou bom em sentar e ficar estudando sozinho. Né? Não sou. Assim, eu tive muita dificuldade durante a minha vida do primeiro grau, ali na escola, segundo grau. Na faculdade eu não tive problema, mas eu não sei, não é meu perfil. Acho que eu ajudo mais, hoje, eu consigo ajudar mais vocês desse lado de cá. Porque tá desse lado de cá é bem difícil. A vidraça fica mais fina. Então, eu assim que me formei, eu comecei a trabalhar no cartório no segundo mês de faculdade. Então, minha vida toda foi dentro do cartório, minha vida profissional, né? E cheguei a prestar o concurso, salvo engano, de 2000 ou 2001. E eu tinha acabado de me formar, já tinha sido nomeada substituta, e aí eu sofria muito preconceito, porque as pessoas chegavam no balcão, quero falar com o responsável. Aí chegava eu, você? Não, com você eu não quero falar, não. Mulher, com 22 anos, nossa, na capital, né? Era muito difícil. Mas aí eu cheguei, né? Me estudei, eu tenho uma facilidade para ficar horas estudando. Eu não tenho tempo mais. Mas... Eu falo assim, você... Não, eu tenho tempo, eu gosto de estudar, mas eu não consigo. Já tentei, minha mente, ela não... Eu disperso. Mas eu tenho um grande amigo, que é tabelião, e que a gente estudava junto para esse concurso. Ele é titular de um cartório que eu tinha interesse, mas ele é inteligentíssimo. Não tinha nem condição de eu competir com ele. Mas ele falava para mim, Vitória, é melhor ser escrevente na capital do que tabelião no interior. Sabe? E aí começou a acontecer isso, que eu via que eu não estava fazendo nenhuma coisa nem a outra bem, porque eu estudava sábado de 8 às 8, fazia o curso de 8 às 8 e trabalhava durante a semana, então eu estudava muito pouco. Então, assim... Chegou um momento que eu tive que decidir. E hoje eu vejo que foi a melhor decisão. E aí hoje todo mundo brinca comigo. Você tem que fazer concurso. Eu? Ficar na pele de vocês? Estou muito fora. E aí a gente agora, ainda mais desse lado de cá, e fazendo tanto
conseguindo unir tanto essas informações. E, assim, eu vejo que... qual a habilidade que a gente tem aqui para fazer o podcast? O que eu acho que é a minha habilidade aqui é aguentar, tomar tanta crítica, porque eu realmente... não é que eu não ligue, mas me incentiva a esclarecer cada vez mais, porque eu acho que o que falam é falta de conhecimento. Então... E essa questão do registrador, quando a gente até gravou foi um bate-papo, acho que foi até com a Fabiane. E eu acabei comentando sobre o registrador. Vocês pensam que a culpa é nossa? A culpa não é nossa, não, porque ninguém bate na porta dos caras lá. Cara, esse vídeo aí, sinceramente, mas era assim, texto assim, gigantesco. E tem um colega nosso lá no cartório que era examinador, hoje é escrevente. Ele falou, cara, tu é maluco? Eu falei, não, por quê? Eu falei, caraca. Aí assim, eu falei, mas você acha que eu tô errado? Aí ele, cara, não tá. É porque ele era chefe de examinador, ele é um cara bem sensato, assim, um bom examinador. Foi um bom examinador, ele é um bom escrevente. Mas, no geral, cara, assim, é muito ruim. Então, primeiro, a gente mexeu com o registrador. Agora a gente já mexe, o pessoal já nem... Não, porque só quem se ofendeu... Porque tiveram vários que vieram e apoiaram a gente. Muitos também, sabe? Então, assim... Quem se ofende, veste a carapuça, né? Pois é. Então, assim, eu acho que hoje o nosso papel, né, eu peço a Deus que a gente continue galgando, continue aqui eu tenho gostado muito do que a gente tem feito, assim, poder conversar com vocês, assim, 23 anos de cartório que eu tenho, há 9 meses atrás, eu conhecia isso aqui de pessoas. Depois disso tudo aqui, olha só, tô aqui em São Paulo fazendo uma temporada, quantas pessoas a gente não bate papo? E não é só tabelião, não. São advogados, são corretores, são promotores, defensores. Juízes, sabe? Isso para mim, não tem preço. Não tem preço. Isso é uma coisa muito bacana e poder sugar um pouco do conhecimento de vocês. Porque, assim, eu sou... A gente chega aqui e fala... Eu sou desse aluno de papel e caderno. E, sempre sentei na primeira fila, nunca fui da galera do fundo, porque eu já não me concentrava sozinho. E se eu não sentasse na frente e não absorvesse ali na hora, ferrou. Então, assim, eu aprendo mais com vocês aqui do que até lendo o livro. Claro que o livro é um excelente recurso, eu gosto de ler, mas eu acho que para mim mistura um pouco dos dois. Então, eu vou ficar desse lado aqui, você escrevente, e eu posso falar coisas que vocês não falam. Manda um recado, manda um recado. É isso aí. Bom, olha... A gente está chegando no final. Passa muito rápido. Já, né? Também que eu ficava mais umas 3 horas aqui. E, assim, a gente tem um presente para agradecer de você ter vindo aqui. Imagina, eu que agradeço. E esse é um kitzinho nosso, tem uma aguinha, tem um corta-gota de vinho aí, vinho é uma coisa que a gente aprecia. Às vezes ele fala assim, mas eu não bebo vinho. Eu falei, bota na garrafa de azeite lá, para não escorrer. E a gente tem o nosso último quadro, que chama O Poder da Caneta, né? Quem tem hoje o poder da caneta para escrever as nossas leis, né? Então, aqui você vai ter o poder de escolher algo que você queira mudar em um ano. Pode ser em você, pode ser no próximo, pode ser na sua equipe, pode ser no mundo, pode ser na lei. Você só vai escrever, dizer para a gente o que é. E aí, com o tempo, quando passar esse tempo, você vai ler novamente e ver se o que você escreveu aí, você conseguiu, ou se tem que aumentar a meta, ou dobrar a meta, né? Aí, mas o legal de escrever é porque, eu sempre falo, a palavra tem poder e a escrita mantém a memória, né? Eu sou fã de livro, assim, eu gosto muito de livro, eu incentivo muito, eu leio na frente dos meus filhos, para eles poderem ver que eu estou lendo. Meu pai não lê, eu vou ler por quê? Não te lê. Tem sempre o livro, tem sempre livro perto da gente, sempre. Eu leio, e assim, eu ensino as pessoas a lerem. Você não precisa ler 10 páginas no dia. Pai, eu não consigo. Eu falei, lê só uma face. Tá bom. Sabe como que eu me apaixonei por direito? Porque primeiro eu me apaixonei pela biblioteca do meu pai. Livro é um negócio legal, né? Meu pai sempre comprou muito livro. Tinha muito livro em casa. Ele mandou fazer uma estante que pegava toda a parede de um quarto, assim, né? E colocou aquele monte de livro. Eu ficava olhando aquilo. E quando eu estava na 8ª série, minha mãe falou assim, leva esse moleque pro cartório para fazer alguma coisa, porque ele fica o dia inteiro aqui assistindo televisão, não sei o quê. Leva lá para ele fazer alguma coisa. Ele me levou e me colocou no setor de autenticação, que eu ficava só tirando cópia e batendo carimbo ali para autenticar.
E aí, num determinado período, ele falou assim, ó, faz o seguinte, vai pro setor da gelatina. Vocês tinham gelatina no Rio? O que é isso? Não Sabe sei. o que é isso? Não. Os livros, antigamente, quando era máquina, não tinha computador, né? As escrituras eram feitas à máquina. E os livros aqui em São Paulo, eles eram feitos nas cidades maiores, né? Isso era em Ribeirão Preto. Existia uma máquina, tipo um mimeógrafo, com aquele cheirão de álcool e tal, né? E a gelatina era dessa grossura, assim. O escrevente batia a máquina, e aí você pegava aquele papel e colava na gelatina, e os funcionários ficavam rodando. Tá. E aquilo saía impresso na folha do livro. Aquilo era a folha do livro. Né? E daí virava o livro, aquele livrão desse tamanho assim. Então, tu falava, ó, vai lá para a gelatina. E fui lá, né? E onde estavam os livros todos arquivados, os livros antigos, o pessoal fazendo os livros novos, né? Depois que fazia a escritura, assinava, passava para lá, né? E aí, colocando os livros, vai lá, fica lá olhando os livros. Eu comecei a ler aqueles livros. Ele falou, olha, né, assim, vê se você acha erro de português. Como se naquela época desse para corrigir a escritura se tivesse um erro lá. Porque meu pai também é professor, né, se aposentou de inglês e português no estado e sempre pegou muito no pé da gente com a língua portuguesa. Então, falou, vê se você acha algum erro lá de português, anota e traz para mim. E aquilo eu comecei a ler, aquelas escrituras antigas, e comecei a pegar gosto por aquilo. E aí eu vi umas palavras diferentes, os termos técnicos, eu não entendia aquilo. E eu perguntava para ele, o que é isso aqui? Aí ele falava, vem cá, pega aquele livro lá, naquele volume ali, e vê se você acha essa palavra lá, o que significa. Se você não entender, você me pergunta depois. E era o que? Era a coleção de Direito Civil do Clóvis Bevilacqua. Legal. Né? Sensacional. E aí eu fui lendo aquilo, cara, e fui me apaixonando. Eu falei, eu quero fazer Direito, na 8ª série. Nunca pensei em fazer outra coisa. Que legal. Só que, curiosamente, não para trabalhar no cartório, né? Isso foi acontecer depois. Que legal. Mas foi por conta de livros, né? Hoje a minha filhinha de 2 anos... A loja de brinquedo que ela mais gosta é uma livraria. Você entra na livraria, ela vai lá e ela vai contando as histórias, sabe? E cheiro de livro é muito bom. Livro físico, né? Porque digital, eu não consegui me acostumar com esse negócio, não. Não, digital também não tem muita simpatia, não. É para escrever agora aqui já? Pode escrever. Se quiser falar pra gente e guardar com você. Então vai. O que eu quero melhorar? Em mim, a minha paciência. Eu queria melhorar. Beleza. Né? Beleza. Válido. Eu já escrevi a minha ansiedade, né? Eu também vou tomar essa para mim, tá, Gustavo? Também. Minha mulher fala assim, você tem paciência com todo mundo. Quando você chega em casa, você não tem por quê? É porque você já gastou na rua. Eu já gastei tudo, né? O dia já inteiro. gastou na rua. Você atende tanta gente que ela vai embora. Na minha atividade, o que eu mais gostaria que fosse alterado, e acho que vocês fazem um papel muito legal nesse ponto, é a visão que as pessoas têm da gente, né? Foi assim que, aliás, que eu descobri vocês, porque eu fico mexendo lá na internet, cartório, escrevendo e tal, e aí, de repente, alguém vai lá falar mal de alguma coisa, a gente tem um grupo que, de repente, um colega vai falar, olha o que esse cara escreveu no... Vai lá, comenta lá, né? Que ele tá falando que cartório é máfia, que isso só de não sei o que e tal, vai lá e comenta. E aí, numa vez, apareceu um vídeo de vocês para mim, eu falei, quer ver, tá falando mal de cartório. E não, vocês estavam falando bem, estavam fazendo o contrário. Aí eu falei, pô, legal, os caras estão falando bem da gente. Pois é, que para falar mal tem um monte, né? Filho feio não tem pai. E a gente sabe aqui o custo. Aqui custo que é. É isso. Mas tá bom. E no restante, o que eu mudaria é o Mundial pro meu time. Então esse é seu, guarde. Opa. É seu presente, faz parte do presente. Obrigado. Gustavo, muito obrigado aí pelo seu tempo. Sei que você tá aí, véspera de uma prova, e poder vir aqui bater esse papo com a gente. Imagina. Aquele dia achei muito legal lá a sua palestra, esse jeito extrovertido também de falar, porque eu falo sempre que a lei ela é fria, e a gente, se não for um pouco maleável e caloroso, ferro hoje, batendo de ferro, né? Com a facilidade que as pessoas têm para ter informação em qualquer lugar, você, para estar numa sala de aula e conseguir prender a atenção de mais de, sei lá, 100 pessoas, eu tive em sala com muito mais gente, para eles não estarem fazendo barulho e estarem prestando atenção no que você está falando, você tem que falar de uma forma que eles entendem aquilo ali, né? E não ser um repetidor ali, ficar que nem um narrador de rádio, né? Falando aquele monte de coisa. Não, você tem que, de alguma maneira, prender a atenção daquele pessoal. E quando você faz uma brincadeira, quando você ganha todo direciona para alguém, eu tenho certeza que esse alguém vai guardar o que eu falei ali, vai entender aquilo que você falou, colocando a pessoa no meio, né, do teu exemplo, da tua brincadeira. Dessa maneira que eu aprendo e aprendi muita coisa, dessa forma lúdica, e é isso que a gente tenta fazer aqui. Falar de cartório como um troço tão chato.
De uma tão maneira, chato, é. que é chato mesmo, é chato pra gente, às vezes tem hora que é um porra, mas você gosta, assim, é chato, você tá falando aqui de notas devolutivas, mas de uma maneira lúdica, com bonequinho, com vídeos, com trailers e com... Então a gente transforma a burocracia em entretenimento, por que não? É isso, Né? tem que Por ser. que não? Tem que ser. Muito obrigada. Você, Eu que agradeço. sou sua fã. Aprendo muito com você. Se você Pô, faz assine o propaganda nosso aqui. livro aqui, ó. Sim. Tá aqui, ó. Aí, ó. Olha aqui, ó. Código Nacional de Normas, comentado, primeira edição. Então aí, pessoal, você que tá... Ou não quer nem fazer... Ou você que fala mal do cartório e gosta de ler, vamos perguntar isso aqui, pô. Né? Porque assim, a gente fala mal do que a gente não conhece. Então, se de repente, se você começar a ler e ver o que te passa, né? Fala próximo. Aqui, ó. Tá bem Tem- aqui, Aí dá ele um fala destaque. assim, você sempre me chama atenção. Claro, eu Vou pedir pra ele assinar pra mim. E assim, as suas redes sociais, você deixa pra gente também, que a gente coloca Claro. aqui na edição. Vou deixar aí, principalmente o Instagram, né? prof.gustavocanheu, que é meu sobrenome, CANHEU. Eu coloquei o prof na frente porque antes de tabelião eu já era professor, né? Então eu falei, deixa eu me identificar aqui com o que eu mais faço. Né? Costumo dizer que eu sou o professor que virou tabelião e não o Arthur diz o contrário, né? Aham. Que ele é o tabelião que por ser tabelião virou Virou professor. professor. Comigo aconteceu o inverso, né? Legal. E não deixa. E uma das acho que das grandes razões de eu ter gostado do concurso é porque era direito civil puro, né? E eu era professor de civil. Então, a hora que eu via. Meu pai falou isso pra mim, falou: presta, porque cai só direito civil. Eu falei, então já gostei. Não vai cair outras Já coisas. tá na minha zona de conforto e de comando. Exatamente. E As nossas redes sociais, @Casal Notarial. no Instagram, YouTube, TikTok, Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. Muito obrigado, Gustavo. Brigadão. Eu que agradeço Agora, mais uma vez. Fica aí que eu só vou tirar uma Disposição foto sempre. sua e até o próximo episódio do Casal Notarial.